Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a um episódio super especial de Tomos Revelados. No episódio de hoje, a ideia é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque não vai ter um texto, a gente não traduziu um texto específico, mas vai ser um episódio pra gente celebrar o RPG de mesa e falar também da experiência que eu tive indo lá no famigerado e no grandioso Diversão Offline de 2025. A gente vai falar sobre entrevistas que eu fiz, o pessoal que eu falei lá no Diversão Offline, principalmente a galera indie. Pude falar com muita gente. Infelizmente eu não consegui gravar com todo mundo que eu queria ter falado. Mas antes de tudo, né? E aí, Mink, como estamos nessa semana? Como está aí a sua vida? Tá tudo tranquilo? Está aí com seu cafezinho? Está bem equipado para o nosso episódio de hoje? Hoje estamos, cara. Não pode faltar, né? O cafezinho sábado de manhã. E super tema, né, cara? Eu até comentei contigo ali que a gente ia começar bem o sabadão, trocando uma ideia, porque nessa correria de dia a dia a gente trocou áudios só, né, sobre esse Diversão Offline. Eu, infelizmente, não pude ir. Queria muito, mas coisas da vida. Ano que vem, sem falta, eu tô lá. Eu acabei não conseguindo trocar ideia contigo. Eu falei, pô, então guarda aí pra nós conversar no Thomas, que a gente já faz aquele check-upzão de como é que foi o evento. E acho que vai ser um papo super maneiro. E, cara, não, primeiro de tudo, eu queria mandar um grande abraço e um grande salve pro pessoal que apareceu lá no evento, que veio falar comigo, veio falar com o pessoal lá no stand da Caramelo. Eu levei algumas das nossas dungeons de uma página, distribuí pra vocês, então muito obrigado a todo mundo que foi lá, que prestigiou, que conversou. Me perdoem aí em algum momento se eu não dei a atenção devida, tentei falar com todo mundo. Não que a gente tenha sido muito assediado lá, mas assim... É um evento, é muita gente, é muito barulho. Cara, isso já posso até adiantar que foi uma surpresa absurda. A quantidade de gente. Cara, sério, Mink. Eu sabia que ia ser um evento grande, mas assim, quando eu cheguei lá no centro de exposição e vi a fila, eu pensei, caraca, não, calma. O que está acontecendo? Eu tô no lugar certo? Eu não sei. É muito. Cara, muita gente, muita gente. A última vez que eu fui no Diversão Offline foi quando o Diversão Offline ainda era no Rio de Janeiro. Eu não sei nem se vocês, ouvintes, estão ligados nisso. Que o Diversão Offline nasceu no Rio de Janeiro, há, sei lá, 10 anos atrás. E eu fui nas primeiras edições e tal, e era, pô, um evento, assim, parecia um evento tranquilo da cidade, sabe? Aqueles eventos que você vai, sei lá, evento de feirinha de roupa, feirinha de artesanato, vai lá, galera e De tal. bairro, né? De bairro, de cidade pequena. E, cara, foi um choque. A fila dava a volta no bagulho. E, recentemente, eu fui no show do System of a Down, aqui no Rio de Janeiro, que eu peguei a maior fila da minha vida. E eu pensei, caraca, essa é definitivamente a maior fila que eu peguei na minha vida. Logo em seguida veio Diversão Offline e bateu com folga a maior fila que eu peguei na minha vida. Galera, vocês que foram Diversão Offline não vão me deixar mentir. A fila tava tão grande que você que chegou aí cedo ficou pelo menos 1h30 na fila. Eu fiquei, Mink, atenção, 2h30 na fila da Diversão Offline. A falta que faz um pré-cadastro, né, cara? Caraca, cara, não, e conversando com o pessoal lá na fila, assim, a galera que foi nos anos passados falou, pô, mas é todo ano isso, caraca, ano passado foi a mesma coisa, fiquei 2 horas na fila e tal, e assim, surreal. E nisso foi uma experiência em si só, né, ficar lá 2 horas rodando na fila, porque aí a fila fazia igual uma serpente, né, ela dava voltas, assim, então eu comecei a ver muita gente, né, e ouvindo as pessoas falar, né, e, cara, é muito doido, né, é um universo à parte, a gente acho que não tem noção o quanto que cresceu esse espaço do RPG, jogos de tabuleiro. É muita gente hoje em dia, né, interessada nesse tipo de coisa. E com interesses muito diversos. Você parava pra ouvir a galera conversando na fila e a galera falando de Tormenta. Aí do nada a galera falando de uns jogos que você nunca ouviu falar. E aí com camisa de uns negócios, assim, diferentes. Aí falando de jogos de tabuleiro. Sabe, é muita gente, é muito diverso, né? Muito maneiro ver o quanto que cresceu, não só em interesse, mas em interesses diferentes, né? A famosa ideia do nicho dentro do nicho. Foi um bom lugar pra ver isso, né? Olhar lá nos stands, pô, jogos bizarros, diferentes, que eu nunca ouvi falar, editoras pequenas surgindo. Eu comprei, inclusive, na verdade quem comprou foi a minha namorada, né? Comprou um jogo que é um Hanafuda. Você tá ligado do que é isso, Mink? Hanafuda, de nome eu conheço, mano. Cara, Hanafuda é um joguinho tradicional japonês, que inclusive a Nintendo, quando surgiu, ela surgiu como jogos analógicos, né? E ela fazia esses joguinhos Hanafuda. Uhum. E aí, é um joguinho, tipo um joguinho de cartas, de baralho, bem simples.
E aí tinha uma editora super pequenininha lá no Indie Alley, que inclusive é um dos lugares mais legais do Diversão Offline. O Indie Alley, que eram meio barraquinhas de editoras pequenas, estilo barraquinhas de coisa de artesanato mesmo, aquelas barraquinhas bem pequenas, enquanto a galera tava naqueles stands gigantescos, tinha esses lugares que pareciam uma feirinha de artesanato. E aí lá tinha essa editora, agora eu não me lembro o nome, eu vou deixar na descrição pra vocês o nome da editora lá, que faz esses joguinhos. Então, cara, muita coisinha legal. Várias lojas de miniatura de RPG, que inclusive eu mencionei com o pessoal que tava lá comigo. Cara, esse aí eu não vou nem olhar, porque é um universo à parte. Se eu começar a comprar miniatura, meu pouco dinheiro que já existe vai embora. Muita coisa bacana e, cara, aquela sensação de que 2 dias não foram o suficiente. Muita coisa pra ver, muita coisa pra olhar, muita mesa pra jogar, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo achei também que nesse ano, por mais que fosse muita gente, e galera, é isso, muita gente mesmo, eu fiquei chocado. Tava tranquilo, sabe? De circular, assim, não tinha aquela coisa de tipo, caraca, não consigo atravessar de um lugar pro outro. Tinha coisas bem sinalizadas, você olhava pra cima, tinha uns banners, tipo, Rua A, Rua H, então você fazia tipo uma coordenada, tipo um jogo de tabuleiro mesmo. Você podia mandar mensagem pra pessoa e falar, olha, eu tô na rua A com H. Então você meio que sabia se localizar mais ou menos. O que não impediu do Felipe Tuller, este que vos fala, se perder várias vezes, tá? Eu sou péssimo com coisa de mapa. Vários momentos alguém me mandava mensagem, pô, tá onde? Eu, cara, não faço ideia. Tô aqui perto da editora tal. E em breve eu chego aí, ficava lá dando voltas, assim. Enfim, cara, doideira. Experiência muito maneira. Foi o primeiro ano deles no Expo Center Norte, né? É, cara, sim. Eles fizeram em algum outro lugar, não me lembro onde, que foi ano passado, mas eles mudaram. E esse Expo Center Norte é realmente muito grande, e eles nem usaram tudo, né? É. Ficou um espaço sobrando no galpão que a gente tava, e tinha um momento que até rolava aquele final do dia, assim, a galera cansada, ia lá pra onde tinham as comidinhas, inclusive bastante comidinha, tinha bastante variedade de coisa pra comer. Nada muito barato, né? É óbvio, coisa de É que evento. dentro do evento faz parte, né? É, faz parte. Mas assim, achei que até tinha bastante coisa. Do lado de fora também tinha, na frente da Expo Center Norte. Mas aí perto das comidinhas tinha um maior espação do galpão. Que a galera, pô, tava meio cansado do evento, já tinha rodado muito. Dava pra ver, ficavam sentados lá com a galera. Tinha até umas pessoas cochilando uma hora que eu olhei. É, ritmo de evento é puxadaço, né, cara? Não tem jeito. É aquilo que eu até falei antes de ir com o pessoal que foi comigo. Cara, ó, é botar tênis de corrida, É. botar uma roupa confortável, porque, caraca, é andação. Vai ficar andando. Se você for com o sapato errado, vai voltar pra casa no dia todo ferrado. Exato, cara. Não, aí eu participo bastante de evento lá, porque todo ano eu vou, tipo, sei lá, 2, 3 vezes por causa do evento de trabalho e coisas de marketing e tal. E também, é absurdo, né? Até o evento RD Summit, lá que geralmente eu vou no final do ano, ele usa todo o Expo Center Norte, tá ligado? De fora a fora. Absurdo. E aí é nesse ritmo, de, tipo, tu se perder e ficar maluco lá rodando. Mas o que eu ia comentar é que teve galera que conseguiu fazer o pré-cadastro no DOF e se safou bonito, tá ligado? Então, real, esse tipo de evento em São Paulo, cara, o quanto der pra priorizar pré-cadastro é vida útil de ficar em pé, né, cara? Porque o ritmo já é acelerado lá dentro. Até tu comentou comigo no áudio, né? Tu falou, mano, quando eu finalmente consegui entrar no DOF, demorou um timing pra me conseguir entrar na vibe, de tão drenado que eu tava de energia, né? Fila é bizarro. É, cara, foi mesmo. Inclusive, já mando aqui um primeiro salve nominal pro nosso grande parceiro aí de podcast, o nosso vizinho dos podcasts, o Rafael Balbi, do Café com Dungeon, que foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei. Eu cheguei na Caramelo, fui direto na Caramelo quando eu cheguei, pra falar com o pessoal que eu conhecia. E lá estava o Rafael Balbi. E é isso, né? Eu cheguei meio desanimado, tipo, caraca, pô, vontade de ir pra casa já, fiquei nessa fila horrorosa. E, cara, foi muito maneiro, porque quando eu pisei na Caramelo Jogos, tudo mudou da água pro vinho. A galera tava lá conversando, aquele clima muito receptivo, várias pessoas que eu já conhecia, várias pessoas que eu conhecia online, mas que nunca tinha visto pessoalmente. Conheci um monte de gente lá. Só por Carlos aí, né? Gente finíssima, da moral. O Carlos não tava lá no sábado, ele tava só no domingo, né? O Carlos da Caramelo Jogos. Mas, pô, chegando lá já me senti em casa, sabe? Falei com a galera, conversei pra caramba. E bati um papo um tempão com o Balbi. E, cara, depois desse papo eu senti minha barrinha de estamina subindo, sabe? Recuperou automaticamente. Então, pô, grande abraço pro Rafael Balbi, que infelizmente, inclusive, eu não consegui entrevistar. Quando eu comecei as entrevistas, ele já tava lá nos rolês dele. Ele falou, né, tem que ir lá fazer criação de conteúdo. Aí foi, sumiu. Infelizmente, não esbarrei com ele novamente, então não rolou. Mas, pô, grande salve, Rafael Balbi. Foi bom demais trocar ideia com você. Grande abraço.
Brabo. E o Balbi, vencedor do Goblin de Ouro, né? Ó, bem lembrado, É isso, exatamente. parabenzaço, né? O Pô, cara é monstro, não tem jeito. grande referência e estava aqui quando tudo isso ainda era mato, nada mais justo do que a volta triunfal de um dos grandes do podcast brasileiro aí. É, o cara facilitou a trilha aí que nós estamos percorrendo, né? É isso. E tu chegou a assistir, cara, a premiação? Essa foi uma dúvida que eu fiquei, porque eu vi alguns takes, até tenho que agradecer aí nominalmente a Carol Canella lá, o Gufgar, o Brum, a galera do grupinho ali dos artistas que a gente tem aqui no WhatsApp, que eu fiquei acompanhando eles direto. Carol mesmo fez uma cobertura completa, assim, com aqueles storyzinhos que ficam minúsculos cada barrinha, de várias paradas que estavam rolando no evento, eu consegui ir acompanhando por ela, então tem que agradecer aí. Mas aí eu vi alguns takes de como é que foi a premiação, como é que a galera que apareceu, não sei se era aberto, não sei se era algo à parte, fiquei nessa dúvida, assim. Então, a premiação tinha tipo uma tenda dentro do lugar que tava tendo a premiação, que tinha palco, tinha palestra. E, cara, pessoal, peço até a ajuda de vocês aí, ouvintes. Eu sou péssimo com esse negócio de horário, de prazo e tal. Inclusive, eu só fiquei sabendo que a gente podia inscrever nossos RPGs, nossos podcasts, nossas coisas pra premiação do Goblin de Ouro quando saíram os finalistas. Eu não tava ligado que existia isso de, tipo, você ter que se inscrever. Então, o Tomos Revelados não foi inscrito, tipo, premiação de podcast, sabe? Então, eu tava lá também meio. E acabei não indo, não vi nenhuma palestra. Eu acho que foi de boas também, porque eu fui mais planejando ir pra conversar com o pessoal e pra ver o evento, né? Porque, como eu falei, Sim, sim. eu não vou no Diversão Offline há, pô, sei lá, uma década. Não sei quanto tempo faz. Mas aí eu fui com essa mentalidade de ir mais tranquilo, de ir fazendo as coisas no meu ritmo. Aproveitei muito pra conversar com as pessoas, pra entrevistar as pessoas, pra ver os stands, pra dar uma rodada. Então eu não joguei nenhuma mesa, eu não mestrei nenhuma mesa. Era a minha pergunta agora. É, foi mais a coisa de um reconhecimento da área, assim. Ano que vem Sim. a gente faz um planejamento um pouco mais É milimétrico. isso. E não, eu ia perguntar justamente isso, se tinha rolado alguma jogatina, porque eu também vi muita, tem galera do cenário de board games que eu acompanho, e, pô, maluco, é muita coisa pra jogar, eu fiquei até imaginando, se tu senta em 2 mesas acaba o evento, né? Sim. Dependendo do board game que tu for testar. Mas o cenário de board game também é muito foda. Altos joguinhos maneiros sendo lançados lá. E eu acho que a mística que ficou desse lance do DOF pra gente que, pô, participa do cenário indie, OSR, enfim, a galera independente que cria jogos, é justamente o lance, assim, tipo, é o hotspot, né? É o ponto onde todo mundo do Brasil vai se reunir e é a hora de ver, tipo, aquelas pessoas que só vê ou pelo ícone do Instagram ou por voz no Discord, tu finalmente vai poder ver o rosto daquela galera, né? Então, eu tava nessa expectativa pra caralho de encontrar, então, pô, acho que tu fez mais do que o certo de, tipo, pô, vou pra aproveitar e conhecer. Eu tô louco pra fazer isso ano que vem também. E acho que é um puta momento de interagir com a galera, né? A gente fica nessa rotina de, tipo, pô, se curtir, se apoiar, isso é massa da cena, né? Graças a Deus a gente tem uma galera ao redor da gente muito maneira e poder se prestigiar pessoalmente ali é muito foda. Sim, cara. Eu, no Discord, fui por muito tempo um íconezinho de uma pixel art que eu fiz de mim mesmo, um autorretrato de pixel art, muito mal feito, por sinal. Agora eu sou um íconezinho de um corvinho que o nosso grande amigo Mink fez uma ilustração homenageando os nossos personagens do podcast, e agora eu sou um corvinho. Então, pra muita gente, eu sou o carinha de pixels ou o corvinho agora. Então, chegando lá, eu tinha essa expectativa de que as pessoas não iam me reconhecer pessoalmente. Eu não posto muito a minha cara na internet, né? Então, até a própria interação com o Balbi foi muito engraçado, né? Porque a gente já conversou várias vezes, privado, no própria participação do podcast que a gente fez. E então eu cheguei lá e falei, e aí, Balbi, brincando, né? Tipo, fingindo uma intimidade. E aí, tranquilo, Balbi? Pô, quanto tempo a gente não se fala? E aí ele com aquela cara, tipo, quem é este cara? Quem é esta pessoa? Ele até falou, e você é quem? Aham. Aí eu, pô, Felipe Túlio do Moira Games, Tomos Revelados. Ele, caraca, Túlio, não sei o quê, me deu um abraço e tal. Foi uma coisa que aconteceu várias vezes, eu gostei de brincar com essa coisa, né? De chegar e me apresentar pras pessoas, meio que assim, né? Entrando numa de, eu te conheço, mas você não me conhece. E aí Aham. já quebrava um gelo, assim, foi muito maneiro. E, cara, assim, isso aí que você falou foi pra mim o grande destaque do DOF, a ideia lá da comunidade. O stand da Caramelo foi quase a minha casa lá. Então era assim, eu rodava, agora eu falava, agora eu vou voltar pra Caramelo, dar uma descansada e falar com a galera. E sempre tava na Caramelo a galera que eu conhecia, meus amigos, o pessoal da cena indie. Então eu chegava lá, trocava uma ideia com a galera de novo, via o que tava rolando, tirava uma foto das mesas que estavam acontecendo, sentava um pouquinho e aí ia rodar de novo. Então foi essa dinâmica, assim, foi muito maneiro. Não só conhecer a galera da Caramelo pessoalmente, mas também ver o movimento, assim, né? Ver como é que tava sendo o ritmo ali
da editora, ver as últimas cópias da minha aventura Atoleiro dos Homens Derretidos sendo vendidas logo no começo do evento, já não tinha mais nada. Então vocês que chegaram lá cedo puderam comprar as últimas cópias, quem chegou na metade pro final do primeiro dia já não tinha mais. Então foi legal ver coisas simples assim, tipo o reabastecimento ali das coisinhas da Caramelo, as pessoas, o que elas se interessavam, o que elas comentavam, eu olhava muito isso também. Então a dinâmica, tipo, a galera muito animada, sabe, de olhar as coisas e falar, caraca, olha aqui, o Riverband, aí a pessoa, não conheço o que é Riverband, aí um amigo explicando pro outro o que é o jogo, pô, o jogo é assim, que não sei o que lá. Então, essa energia que a galera nerd tem muito, que eu valorizo demais. Eu acho que a galera nerd é muito entusiasmada. E você, rodando no evento, você via isso direto o tempo todo. Que tipo, alguém via um banner e falava, caraca, aquele jogo que vai lançar! E a galera nerdando, assim, de uma energia muito forte. Então, cara, foi muito maneiro ver isso, sabe? Tá rodeado de pessoas que gostam da mesma coisa que você, num mundo onde você acha que você tá num nicho, a gente realmente tá, né? Esse nicho de coisas nerd, de RPG. Muitas vezes você pensa, cara, tô sozinho, só eu gosto desse jogo. Ninguém gosta de jogar D&D na minha cidade. E você vai pra um lugar que tá todo mundo na mesma vibe, na mesma energia. E ficando animado com a mesma coisa que você. Então, cara, eu saí de lá, assim, completamente energizado, sabe? Foi muito maneiro. Brabo. Tu até comentou na fila ali, né? Que, pô, tu vê uma variedade gigante de coisas acontecendo, um monte de gente que gosta de coisas diferentes ali, de jogos que a gente nunca ouviu falar, mas todo mundo gosta de jogo lá, tá ligado? Tipo assim, todo mundo tem um fio ali que tá unindo a galera, então deve ser uma vibe muito boa mesmo, mano. E, pô, a última curiosidade aí, Lutz, como é que foi? Como é que a carteira do Felipe Tula chorou no evento? Pô, cara, olha, vou te falar que poderia ter sido pior. Eu fui com a cabeça de tipo assim, ó, vamos com calma. Vamos com calma. Não se empolga, não se Eu emociona. não me planejei minimamente em questões financeiras. Falei, pô, vou pro diversão offline, eu vou querer comprar coisas, então vou separar aqui uma grana, não vou gastar muito aqui nos meses anteriores. Fiz essa preparação, mas chegando lá sempre acontece, né, cara? Tipo, isso aqui tá meio caro, mas, pô, vai ter que ser. Aí eu levei. Mas assim, de loot no geral, cara, ó, peguei basicamente o stand todo da Caramelo, que eu não tinha. Inclusive, pô, uma das minhas maiores falhas de caráter, sinceramente, era nunca ter comprado o Riverband físico. Eu nunca tinha pego nada do Riverband. Aham. Aí voltei pra casa com o Riverband, adesivo do Riverband, uma folhinha do Riverband. Kitzinho completo. Cara, o kitzinho básico completo, o materialzinho que tem a ilustração do Mink, é óbvio. Tamo lá no Riverband. Não podia deixar de prestigiar. Maneiraço, né? Pegar essas coisas que a gente vê só digital, física, é bom demais. Sim, não, o Carlos fez a boa, mandou pra mim quando a gente participou do projeto e, porra, eu guardo com carinhozaço aqui, muito bom. Sim. Riverband é um puta projeto. E eles lançaram uma edição nova nesse DOF, né? Do Riverband? Que é o de lava lá, como é que é o nome? Sim! Teve materialzinho novo do Riverband. E, cara, isso que eu ia falar, era nesse ponto que eu ia chegar, porque eu cheguei em casa e fui lendo as coisas, fui vendo as coisas que eu tinha comprado. Quando eu peguei o Riverband, eu li o Riverband da capa contra capa, fechei, eu pensei assim, meu Deus do céu, arrependimento máximo de não ter comprado tudo desse jogo. Aham. Porque, inclusive, a minha namorada me viu lendo, aí ela falou assim, esse é um RPG de pescaria? Aí eu, sim, é um RPG de pescaria. Aí ela falou, caramba, isso é a sua cara. Gatinhos como pets. Tá maluco? Cara, não tem como. Não, parou. Os gatinhos ali são, meu, tá Perfeito. maluco. Porque ela brincou disso porque quando eu jogo algum jogo que tem minigame de pesca, alguma coisa assim, tipo Stardew Valley, Sim, eu sou viciado nesse tipo de minigame de pesca, essas coisas. Adoro essas paradas. tamo junto. E ela estava correta. Eu amei muito o Riverband. É isso, né? Tava tentando poupar, então não comprei tudo que tinha do Riverband. Aquela aventura que eles fizeram com o Melodia Perdida, o Templo do Rio, não comprei o Templo do Rio. E nem esse suplemento novo. Leitos flamejantes. Dos leitos, exato. Esses dois eu não peguei. O maior arrependimento do DOF foi ter chegado em casa, olhado as coisas do Riverband e pensado, caralho, não peguei tudo do Riverband. Fiquei muito chateado comigo mesmo. Eu vou ter que pegar no site da Caramelo também pra ter a coleçãozinha completa. O Leitos flamejantes tá no meu radar ali. Cara, é um negócio que eu vou querer jogar presencial, assim, facilmente. Já tô até planejando jogar com o próprio Vitor Amorim, todo Revic, um dos criadores do jogo. Conversamos lá no DOF. Estamos negociando uma mesa aí, presencial, quem sabe. Mas, cara, o que mais eu peguei? Eu peguei coisas da RPG com Nozes, a coletânea das zines Tortes, que é uma zine muito maneira, de coisas OSR e tal. Eu peguei principalmente também para ajudar no nosso projeto, já mencionamos aqui no Tomos, que é o projeto de tentar catalogar as aventuras OSR que saíram no Brasil em português, que o nosso amigo Vinizinho tá fazendo. Então eu peguei esse material que é muito bacana, que tem várias aventuras, várias coisinhas,
Tudo isso que você espera de uma zine de RPG, aventuras, uma descrição de algum cenáriozinho, tem um pouco daquele cartapácio de monstros que eles financiaram depois como um livro separado. Então, material muito bacana. Stand da RPG com nós lá no Indie Alley tava muito maneiro, tinha várias coisas. E é isso, toda essa galera que eu fui no stand e comprei alguma coisa, certamente eu poderia ter levado mais umas 5, 6 coisas facilmente, mas o bolso não me deixava. Mas comprei também umas aventuras do Old Dragon 2, esse formatinho muito maneiro que eles têm. R$ 15, rapaziada. Uma aventura de RPG, super bem diagramada do Old Dragon 2. Pô, levei 3. Eu só não levei mais uma porque não tinha acabado o estoque. Mas grande material, grande referência. Eu nunca tinha lido nenhuma aventura do Old Dragon 2. Eu não gostei muito de algumas delas, assim, em questão de conteúdo, mas, cara, grande referência de layout, de formato, é incrível. Os caras são brabos em organização, né? Nossa, sim, cara. Aí depois eu fui olhar, né, o material do livro básico, né? Mesma coisa. Muito projeto gráfico incrível. Sim. Muito maneiro. E, cara, e aí entrou também, pra fechar a ideia do loot aí, entrou de gaiato um card game. Foi a única coisa que não foi RPG que eu comprei, além de dadinhos e coisas assim, de acessórios, foi um card game, cara. Eu não consegui resistir. O meu fraco sempre vai ser um card gamezinho. Mais que certo. Aí eu comprei Vampire The Eternal Struggle, que é o card game do Vampiro à Máscara, que pra quem é das antigas vai lembrar que é um card game lá de 1994, criado pelo Richard Garfield, mesmo criador do Magic the Gathering. Então, assim, tava lá no começo do começo dos trading card games, e como muitos trading card games lá daquela época, uma hora parou de sair, só que por algum motivo, alguma empresa pegou o jogo, adotou o jogo de novo e relançou. Então, em 2017, 2019, sei lá, começou a sair de novo. E é um jogo que eu sempre tive vontade de jogar, não só pela temática, mas porque, de fato, Richard Garfield é um dos game designers que eu mais gosto. Tô muito alinhado com ele em várias coisas, até os jogos de videogame dele que ele faz eu acompanho. Então, acabei comprando 2 decks. Eu fui na loja da Conclave, que é essa editora que lançou o V10, né, o Vampire The Eternal Struggle. E, cara, outra experiência doida desses eventos, né? É você chegar nessas lojas e conversar com a galera que é muito especializada no que eles estão fazendo. Então eu cheguei na loja pra perguntar quais decks que tinham pra vender. O cara me deu simplesmente uma aula do que era o jogo, e não só das regras do jogo, mas da comunidade, de como que a galera joga, onde o pessoal joga. Ele perguntou assim: você é de São Paulo? Porque se você é de São Paulo, você pode ir na loja tal, e na loja tal eu jogar. Pô, não sou do Rio. Aí ele falou: não, mas no Rio também tem uma loja. E tipo assim, sabe? Não tem lugar melhor pra você ter um atendimento especializado do que um evento desse, sabe? Então, eu cheguei lá pra dar uma olhada no deck e saí convencido de que eu ia jogar e que eu queria 2 decks. Eu voltei pra casa com 2. Já joguei, inclusive, essa semana fui jogar 2 vezes. Lá na Red Jogos, aqui no Rio de Janeiro. E em Niterói também, com o pessoal que eu conheci. E, cara, é isso, né? Essa é a magia da nerdice. Encontrar a galera muito animada que tá a fim de jogar as mesmas coisas que você, com a mesma animação. E esse é um negócio que me engrandece muito a nossa experiência do jogo, né? Colar com essa galera que tá animada tanto quanto você. Card game, jogos de mesa, no geral, tem essa energia. Me pega demais. Total, mano. Não, bons loot, bom loot. E ainda teve um grande D20, né? Cara, sim, loja Ludeca. Dei uma olhada aí na internet, vendem online também. Da última vez que eu fui no Diversão Offline, há décadas atrás, eu comprei um D6aço gigante, que fica aqui na minha estante decorando. E eu pensei assim, pô, quando eu for no próximo Diversão Offline, eu vou comprar um D20, vou ver se eu acho. Passaram-se anos, nunca mais fui, porque fui pra São Paulo. Malditos, roubaram o Diversão Offline da gente. Mas consegui, cara, finalizei a minha missão que estava no meu journal de missões há mó tempão, que era comprar um D20. Comprei o maior D20 que eu achei, que foi na Ludeca. Muito maneiro o D20. Vai ser maneiro pra usar no presencial. E agora a próxima missão é achar um D20 ainda maior. Quem sabe no ano que vem no DOF, eu não acho. É isso, pô. E assim, uma coisa que ainda não mencionei dos loots, que na real foi uma das coisas mais legais que eu peguei, talvez a coisa mais legal, foi uma parada que eu peguei de graça. O Cool Way Inc., o meu xará Felipe, postou no Instagram dele que ele tava lá distribuindo uma zinezinha que ele fez, imprimiu em casa, com ilustrações dele. Quem não conhece é o cara que criou o Melodia Perdida. Tem vários joguinhos indies, várias dungeons de uma página no witch.io dele. Vou deixar na descrição também pra vocês olharem. Ele postou que tava lá com essas zines distribuindo de graça. Obviamente, eu, que sou entusiasta pra caramba dessas coisas, do it yourself, fui lá e peguei. E vocês que me seguem no Instagram puderam ver lá eu mostrando pra vocês. E, cara, pra mim esse tipo de coisa não tem preço, sabe? Um negocinho que o cara fez em casa, bonitão. É da mão do cara, né? Da mão do cara, ele me entregou, assim. Eu, infelizmente, também não consegui entrevistar ele.
Eu falei com ele pra entrevistar, mas ele tava mestrando lá Uhum. Melodia Perdida pra galera. E aí os horários não bateram, tinha uma hora que eu tive que ir embora, ele tava lá fazendo as coisas dele. Foi também uma grande pena não poder ter falado com ele um pouco melhor, mas peguei das mãos do cara um artefato, sabe? Pô, isso aqui eu vou guardar com todo carinho, valeu demais, senhor Cool Way Inc. Não, e eu, até quando a gente tava falando dessa ida pro DOF, lá no início do ano, eu falei, pô, tem um maluco que eu quero encontrar, que é o Felipe, velho, porque, assim, sem exageros, é um dos artistas que eu mais acho foda da cena, tá? Sigam ele lá, porque o cara é muito brabo. É um zeldeiro de plantão, né? O cara é Sim. fãzão de Zelda também, então tem toda essa estética, toda essa vibe que eu gosto muito. E aí eu vi essas zines dele mostrando lá, eu babando por elas, o Felipe depois mandou a foto que ele tinha conseguido. Eu falei, caraca, foda demais. Ele tá com um projetinho lá do RPGzinho, que eu acho muito maneiro as ideias, cara. Pô, muito foda. O Felipe levou umas impressões lá, né, pra galera também. Então teve gente que pegou a Take Dug to Deep na mão aí, direto do Felipe, e marcou a gente. Mas ano que vem vamos tentar levar uma coisinha também, né? Porque essa ideia de tu pensar em algo pocket, só tipo, é quase como um cartão de visita da galerinha que é da cena índia, né? Tu tá aqui, pô, conhece lá meu trampo e já sai jogando alguma coisinha aí, né? E, pô, essa ideia é muito massa. Sim, cara, e fica também aquela coisa de uma side quest do evento, né? É. Primeiro encontrar onde está essa pessoa, já é uma quest em si só, como eu mencionei, Aham. fiquei perdido lá há mó tempão. Inclusive, uma das horas que eu fiquei mais perdida foi tentando achar o Felipe. Finalmente achei, peguei o itemzinho lá com ele, então foi tipo aquele momento bem Zelda mesmo. Tararara, levantei o Aham. itemzinho assim, caraca, consegui, finalmente. Pode crer. Agora eu posso voltar à vida normal. Mas. Salve pessoal, aqui é o Felipe, interrompendo rapidinho essa discussão de hoje para dizer que se você está curtindo o nosso episódio e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente lá no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Você pode apoiar a gente com R$5 por mês e de quebra você ainda desbloqueia umas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no Discord, acesso aos nossos episódios para apoiadores, os tomos secretos e muito mais. Gente, esse mês temos uma recompensa bem bacana para você que é um apoiador do nível membro, que é a nossa nova versão da aventura Atoleiro dos Homens Derretidos. Nós demos uma repaginada completa na aventura, com novas ilustrações e um novo mapa feito pelo nosso grande amigo Álvaro Gonçalves, o @RamosPresunto, lá no Instagram. Redesenhamos o design de algumas salas, criamos mais detalhes sobre as facções da aventura e, claro, um layout mais bonito e bem mais moderno. Ficou lindo, maravilhoso. Apoiando a Moira Games, você vai conseguir a versão digital do Atoleiro dos Homens Derretidos. Porém, temos uma novidade bem legal também, porque se tudo der certo, já já vocês vão conseguir adquirir a versão física da aventura, que vai estar no site da Caramelo já já. E para quem é do Rio de Janeiro, vocês também vão conseguir pegar com exclusividade, primeiro que todo mundo, a nossa aventura lá no evento Iniciativa RPG, dias 2 e 3 de agosto, de 9 às 21 horas, no Clube Municipal da Tijuca. Então, espero vocês lá. E claro, se vocês não conseguem nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando esse episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito e muito obrigado por estar ouvindo esse episódio e muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Beleza, pessoal, então já batemos bastante papo, vamos agora para o conteúdo central do episódio de hoje, que são as entrevistas do Diversão Offline 2025. Então, eu tive a oportunidade de falar com muita gente, nós conversamos com o nosso grande amigo, membro do servidor do Discord, um grande parceiro nosso lá do Discord da Moira Games, que é o Gustavo Folleto. Tudo começou com eu encontrando com ele, a pessoa que eu mais queria ver nesse Diversão Offline, que é alguém que está comigo quase diariamente, conversando no WhatsApp, conversando no Discord, um grande parceiro das nossas mesas, joga com a gente direto, se tornou um grande amigo também. Falamos com o Túlio, criador do Cova Rasa. Falamos com o meu grande amigo também, agora compatriota do Rio de Janeiro, que é o Saulo, do Lâmina Arcana, me deu uma camisa incrível. Falamos com o Thiago Ross, lá do Dungeon Trash, com o Vitor Amorim, criador do River Band. Gente boa demais. Foi um grande prazer encontrar e bater um papo com ele entre as entrevistas. Ele jogou lá uma mesa na Caramelo, do Atoleiro dos Homens Derretidos. Estou para perguntar para ele como foi também. Massa. O Saulo, do Lâmina Arcana, mestrou uma mesa usando o D20 Age.
E também tivemos a oportunidade de falar com o pessoal da Melanina RPG e com outros vizinhos aqui do podcast. Falamos com a Renata e com a Paula, do podcast Caquitas, que já ganharam Goblins de Ouro também pelo seu trabalho. Estavam lá sendo super prestigiadas pelos fãs, inclusive no meio da entrevista. E falamos também com um amigo pessoal meu aqui do Rio de Janeiro, que é o Alonso, criador do Falken Bar. Falamos com todas essas pessoas. Vocês vão ouvir aqui alguns trechos dessas entrevistas, então não se surpreendam quando surgirem inserções das pessoas falando. Vão aparecer aqui de vez em quando comentando e pontuando a nossa fala. E para você que é um apoiador da Moira Games, vocês vão poder conferir todas essas entrevistas na íntegra lá no nosso Apoia-se, entrando em apoia.se/Moira Games. Então, se você gostaria de prestigiar o nosso trabalho no Tomos Revelados e as produções da Moira Games, receber todos os nossos jogos de graça em versão virtual e acessar os nossos episódios do Tomos Secretos, vocês vão poder encontrar lá. Fechou? Eu fiz 3 perguntas e a pergunta central, que eu acho que é a que eu mais estava interessado em fazer, era sondar as pessoas num evento chamado Diversão Offline e perguntar para elas por que RPGs de mesa. Por que no mundo cada vez mais digital, cada vez mais conectado virtualmente, por que ir num evento offline, um evento presencial, celebrar jogos de mesa, muitas vezes, que só podem ser jogados presencialmente? Qual é a graça desse tipo de jogo? Por que RPG não videogame, não jogo de tabuleiro? O que tem de tão especial em RPGs de mesa? Então, é uma pergunta pra gente falar dessa coisa que a gente ama tanto, que é o RPG de mesa, fazer essa grande celebração e ver o que as pessoas gostam, quais são as paixões que surgem em relação a esse jogo, o que incomoda também no RPG de mesa, quais são as nossas frustrações, nossos ânimos, nossos desânimos com o hobby, com o espaço do RPG, com a comunidade, todas essas coisas, né? Então a gente começa aqui com a pergunta número 1, por que RPGs de mesa? Eu acho que tem um fator de imprevisibilidade que a gente nunca vai conseguir encontrar em software ou coisa do tipo. A gente se reúne várias pessoas numa mesa e cada uma tem um jogo na cabeça, cada uma tem uma expectativa de como vai se desenrolar aqueles eventos ali. E muitas vezes o que se desenrola não é o que nenhuma pessoa ali imaginou. Então esse jogo com a imprevisibilidade é o que mais me atrai também. E essa loucura de que cada um imagina de uma forma diferente o que o mestre está narrando ali, está mostrando, está apresentando para a galera. Isso para mim é uma magia muito louca e que aí se une ali e vira uma narrativa tipo coletiva, tá ligado? Muito foda. Isso que eu acho foda. Eu acho que pra mim é porque justamente o que eu gosto no RPG é a parte de colaboração e de criar história todo mundo junto, que é algo que o videogame e o board game não me dão como o RPG me dá. É uma experiência bastante diferente. Essa experiência é bem única do RPG, de ter muitas variáveis, uma possibilidade de criação quase infinita e de estar ali brincando de contar história com seus amigos, assim. Pra mim isso é o que o RPG me dá e as outras coisas não me dão. Pra mim eu gosto muito de videogame também. Eu procuro coisas diferentes no RPG e no videogame. No videogame eu procuro uma história mega coesa, que eu vá seguir um personagem, que eu vá participar de certa forma daquilo ali, mas eu já espero limitações. O RPG, as únicas limitações que eu espero dele são as do sistema e cenário escolhidos, que eu concordei, aceito, quero continuar exatamente com essa proposta. Então, pra mim, assim, a coisa que me atrai muito no RPG é justamente que eu nunca sei o que tem na curva. Porque eu tô jogando com outras pessoas que estão pensando de jeitos diferentes que eu. E se eu estivesse criando essa história sozinha, fazendo sozinha, eu nunca chegaria onde a gente chega no RPG. Cara, o que mais me atrai nos jogos de mesa são a possibilidade de nós termos interações com mais sentidos. No digital a gente tem uma interação ali audiovisual, que é muito boa, mas você poder ter a troca ali, você comer com seus amigos depois do rolê, você poder abraçar um colega que chega, você poder sentir o cheiro da comida que você está ali propondo, você ter um ambiente, eu acho assim, que a diferença e o que me atrai nos jogos literalmente presencial é poder estar com o outro, a presença do outro, além do digital. Assim, eu adoro videogame. Eu adoro jogar online, eu adoro jogar MMORPG, inclusive hoje eu queria estar jogando Ragnarok online, balançou as estruturas lá em casa, então, mas assim, o RPG ele tem um fator social que é muito importante, tá? Não vou dizer a você que o MMORPG não é uma coisa
que não tem um social. A gente se aproxima das pessoas, mas aquele contato social no MMORPG, ele fecha muito a gente daquele mundo, sabe? O trato social no RPG de mesa é o contato com outras pessoas, é olhar as pessoas no olho, sabe? É ter contato, é jogar dadinho, comemorar todo mundo junto. E isso é a parte que me atrai, além do fator educativo. Né? Pessoa que não tem muita habilidade de discursar, de conversar com outras pessoas, elas começam a desenvolver habilidade de oratória em mesa de RPG. Bom, eu concordo com tudo que o Tio disse e eu acho que dá para adicionar que aflora a nossa criatividade demais. Porque querendo ou não, MMORPG, jogos online, você já tem algo que você tá ali, ó. É uma caixinha que você vai jogar dentro dessa caixinha. Quando a gente tá jogando RPG em grupo com amigos, não, a gente expande essa caixa, a gente destrói essa caixa, a gente começa a criar coisas do nada, do incrível nada. E eu acho que aproxima muito as pessoas de uma forma incrível. Eu não teria metade das amizades que eu tenho graças ao RPG. Ela aproxima a gente, ela faz a gente ver o outro como mais humano. Pode ser só uma conexão de personagem, mas quando você vê, você tá conectado com aquela pessoa de uma forma que você não consegue imaginar. Exato. Eu acho isso incrível. O mais importante que eu acho que o RPG de mesa tem é a troca de olhares, ali a questão mesmo de você estar presente mesmo e sentindo a reação das pessoas, não só no online que não tem essa coisa da reação, dos olhares, sentir o dado na mão, a caneta, é a parte analógica mesmo da coisa. Eu acho que começou com uma parada bem boba, que vem bem da minha infância mesmo. Eu gosto da estética das pessoas sentadas na mesa com aquela tela do juiz ali, rolando dados. Eu acho que tem uma mística que acaba me atraindo bastante. Junta com a interação social, você poder estar com seus amigos, comer salgadinho e falar merda antes da sessão, durante a sessão. O aspecto social todo também é fantástico. E a comunidade toda que se forma, né? Isso se expande para a internet, você acaba conhecendo outras pessoas que produzem, pessoas que jogam também, faz mesa online. Então acho que essa integração como um todo, a estética, os temas, que a galera é super criativa, a gente faz de cyberpunk, medieval, jogo de capivara, tem de tudo. Então eu acho que é um espaço que às vezes o videogame... Bom, ele existe, claro, no espaço indie, mas as pessoas não veem tanto. Eu acho que no RPG acaba aparecendo bastante. Eu acho que ele mantém uma tradição de você se reunir com seus amigos. Às vezes você tem uma vida muito corrida e você faz uma pausa para aquilo, né? Para dedicar um tempo ali com seus amigos, se divertir, comer alguma coisa. É sobre confraternizar, né? Eu acho que o RPG de mesa e os board games são sobre confraternizar. E aí, Mink, o que você achou das entrevistas? Qual a sua opinião? Por que RPGs de mesa no século XXI? Cara, no geral, dessas perguntas que a gente já ouviu aqui nos bastidores, eu fico louco de ver como, existe algo que conduz em todas essas conversas, sabe? Alguma coisa conecta todas elas, todo mundo valoriza meio que as mesmas coisas, teme as mesmas coisas, sabe? Tem um ponto ou outro que surge, né, que uma pessoa cita e outra não, mas no geral, a base do RPG tá ali, sabe? Todo mundo sente, aprecia e recusa as coisas parecidas ali, sabe? Isso eu achei muito maneiro. E mesmo de cenários bem diferentes, né? São pessoas com gostos muito diferentes, com estilos de jogos muito diferentes, mas que mostra que o RPG não é sobre isso, tá ligado? Que não é sobre estilo de jogo, que não é sobre o que tu tá jogando, mas é sobre o formato, né? E eu acho isso muito massa. E coincidência, a gente não tinha combinado o que ia rolar de perguntas, eu fui saber também aqui um pouquinho antes do EP, eu vi as perguntas também, mas eu tô com um roteirinho lá pro canal, né, então no YouTube, que eu vou postar um videozinho, que é artistas precisam jogar RPG, sabe? Uma parada meio que... Galera, joguem, por favor, sabe? Uhum. Porque, no geral, cara, eu acho que, como citaram ali o lance do que tu encontra em um jogo de tabuleiro, em um videogame, né, que tu vai esperando uma história coesa, que as meninas do Kakito puxaram isso, que
tu entende que vai ter limitações e tu tá, tipo, esperando aquilo, né? Eu até converso muito com um amigo meu que ele gosta de jogar os jogos AAA, os jogos pesadões ali e tal, com gráficos absurdos. Pô, vou jogar lá pra apreciar aquele roteiro, aquela parada toda absurda, aquela produção cinematográfica. No meu dia a dia, eu acabo jogando jogos que são mais arcade, jogos como jogos, sabe? Tipo, pô, eu quero me divertir com mecânicas, com coisas interessantes e divertidas ali. Então, na minha rotina, o que mais cabe é jogo como jogo e não um jogo como cinema, sabe? Sim. Mas eu gosto dos dois gêneros. Agora, quando eu vou jogar RPG, cara, que foi quase unânime a resposta de todo mundo aí, o lance social é um aspecto muito foda, cara. A gente ficou nesse início de ano uns 3 meses, né, Felipe? 3 ou 4 por aí sem jogar. Porque, enfim, encaixando a rotina ali de novo da virada do ano, né? De dezembro até fevereiro, março, por aí. As coisas voltaram à normalidade do servidor da Moria Games. Mas eu fiquei um tempinho sem. Teve aí no meio do caminho uma gameplay com a galera do Gulfgar, lá dos Espólios Arcanos. Mas, cara, como que faz falta ter aquela rotina de sentar pra jogar uma parada com os amigos e o RPG proporcionar esse momento de tipo, pô, todo mundo criar uma história em conjunto, todo mundo trocar essa ideia, sabe? Pra mim também, porque RPG de mesa é isso, cara. Talvez o formato mais criativo possível, sabe? Tipo assim, o quanto que aquilo é terreno fértil, e por isso que eu quero comentar lá no vídeo do canal. Porque artistas precisam jogar, sabe? Porque o que a gente faz num Photoshop da vida, numa folha de papel em branco, é o que tá acontecendo na cabeça de todo mundo enquanto joga RPG, sabe? Todo mundo tá imaginando coisas visuais e sensoriais e tudo mais. Trocando muita ideia, bolando história, criando significado, né? Então, caiu o número 6 ali, tu gera um significado pra aquele 6, sabe? Então, eu acho que o RPG é um puta solo fértil de criatividade. E esse momento social de, tipo, cara, parar a tua rotina pra encontrar uma galerinha e trocar uma ideia, sabe? Tipo, porra, isso faz um bem do caramba na minha rotina. Então, eu tô com todo mundo aí, acho que foi meio que unânime a resposta do aspecto social. E eu tô com a galera nessa questão de formato, que o RPG proporciona um lugar criativo e de sensações que nenhum outro formato oferece, né? O RPG eu acho que é um estilo de jogo muito fértil justamente para fazer isso que a galera mencionou da reunião, da criação colaborativa. É um jogo de criação colaborativa, no geral. Por mais que hoje em dia a gente fale que existe RPG solo, o que talvez também seja uma coisa de um sintoma da vida cada vez mais digitalizada, pessoas um pouco mais afastadas. Então, o próprio RPG, que nasceu como um jogo coletivo, se tornar um pouco mais individual, mas essa energia de conexão com outras pessoas é muito forte ainda e, pelo que parece, quando a gente vai entrevistar, vai falar com as pessoas, é justamente isso que surge como a magia do RPG. O encontro, a reunião, a troca de olhares. Muitas pessoas mencionaram, inclusive, no presencial e no online, essa ideia de olhar para outra pessoa, ver a reação de outra pessoa. É algo que a gente não tem muito no videogame, né? A experiência, principalmente, de jogar um co-op no sofá, essa coisa que tinha muito nos videogames da era do Nintendo, do Super Nintendo, Nintendo 64, né? Não tá muito forte mais hoje em dia, né? Mas permanece muito forte no RPG a ideia de encontrar, reunir com seus amigos e ver um negócio também que tem a ver com a imprevisibilidade. A ideia de criação colaborativa a partir de algo que é imprevisível e que só acontece quando você se reúne com os seus amigos e juntam as coisas doidas que estão passando na cabeça de cada um, né? É uma coisa realmente muito mágica. E eu gosto da palavra que, inclusive, o Vitor Amorim usou para descrever, que ele fala que ele gosta da mística da coisa. A estética, né? Eu achei muito massa também o comentário dele. Aquela coisa que a gente vê no Stranger Things, né? Tipo, o menino sentado na mesa com aquele escudo em volta do mestre. Você pensa, caramba, que jogo é esse? O que está acontecendo? Que livro bizarro é esse? A mesa cheia de papel e dado, né? Papel, dado, umas miniaturas, aqueles livros com aquelas capas esquisitas, aqueles desenhos bizarros, pessoas falando de um jeito meio esquisito. Então eu gosto muito da ideia, né, da estética e da mística, porque realmente tem uma mística ali. Agora vamos rolar o dado. O que será que o dado vai nos dizer? E aí todo mundo olha aquele objeto bizarro rolando na mesa, ou rolando no VTT, e quando sai um número, todo mundo que tá ali naquele círculo mágico olha e fala, saiu um número muito especial. As pessoas estão olhando de fora e pensam, que raio está acontecendo? Saiu o número 3, por que é tão importante o número 3? Transformar aquele número 3 que em si não significa nada, mas naquele momento o número 3 significa uma parada absurda que gera toda uma história. Uma ideia que também aparece na fala da Naju do Melanina, que é uma coisa que surgiu do nada. Uma coisa que você criou da sua cabeça. É uma coisa muito louca, né? Realmente muito cativante. Exato, cara. E, pô, teve uma sub-pergunta aí que eu achei interessantíssima também, cara. Que foi quando tu conversou com a galera da Caquitas ali.
Que tu perguntou sobre jogar com pessoas distantes, né? Agora um complemento. O quão diferente pode ser essa pessoa da sua mesa? E quão longe vai essa régua, de repente, ideologicamente falando, pessoalmente falando, jogar com desconhecidos ou não? Como é que funciona pra vocês? Eu já joguei com desconhecidos antes, assim, fui de loucurada, grupo do Facebook, RPG Porto Alegre, chamei os malucos pra minha casa e joguei. Teve vezes que foi meio foda-se, assim, não deu em nada demais, não foi horrível, não foi ótimo. Tenho amigas que eu fiz até hoje, que são minhas amigas muito próximas, que eu conheci assim. Mas, dito isso, eu tenho um limite muito forte em questão ideológica. Mas eu tenho, então, uma linha ideológica muito clara, muito firme, porque eu sou comunista, eu sou feminista, eu sou antifascista, antirracista. Então, obviamente, eu não vou me associar com pessoas que vão contra esses ideais, porque são coisas muito no meu cerne, né? São coisas muito básicas, assim. Então, eu nunca jogaria com esse tipo de gente. Eu jogo com os meus amigos. Eu não convivo com esse tipo de gente. Eu não convivo, eu nem conheço essas pessoas pra jogar. Quem dirá jogar RPG com elas? Eu acho que a questão é que o RPG ele tem uma questão de intimidade. Mesmo que tu não conheça as pessoas, tu vai rapidamente criar intimidade com elas, porque tu vai precisar de intimidade pra jogar. Então, assim, com os meus amigos, eu já tô num lugar de muito conforto e é muito fácil começar e chegar nesse lugar tudo bem, assim, que tá tudo certo. Se eu tô jogando com pessoas mais estranhas, a gente vai precisar de mais combinados. Então, tipo, mais regras de segurança, mais acordos e tratados de o que pode, o que não pode. Porque se eu tô com a Renata, eu sei o que pode e o que não pode. A gente já conhece o suficiente sobre uma sobre a outra, que a gente precisa, sei lá, de um mecanismo de pare para caso alguma coisa surpreendente aconteça, mas a gente não precisa concordar com tudo. Quando tu tá jogando com alguém novo, eu acho que a diferença tá mais nessa, de que a gente precisa antes acordar e ver se a gente tá alinhado e ver, tipo, quais são os limites uns dos outros, assim, porque tu tem que criar mais artificialmente a intimidade que tu precisa pra jogar. Você inclusive fez um apontamento que eu ia perguntar. Ferramenta de segurança é muito bom para jogar com pessoas que você não conhece, porém tem esse argumento que mesmo pessoas que você conhece, tem coisas sobre aquelas pessoas que você não imagina, né? Vai tocar em certos pontos, então você é a favor de usar essas ferramentas mesmo? Eu acho que tu tem que ter uma abertura de conversa, de parar. Então, se isso tá seguro, se tá confortável, todo mundo tem meios de fazer isso, tá tudo bem. Pessoalmente, nas nossas mesas, em que a gente joga nossos amigos e tal, a gente não necessariamente usa uma ferramenta específica porque a gente tem abertura e conforto para, se eu não gostar de uma coisa, eu só falar normalmente, né? Então, claro, se fosse um outro grupo e tudo mais, teria uma carta X, teria listas de gatilhos, de fobias e tal, pra gente já não abordar direto. Também. Depende do jogo, exatamente. Dos temas, tem jogos com temas mais sérios que, por mais íntima que seja com a pessoa, eu vou colocar. E aí eu acho que tudo depende. O RPG ele tem muitos acordos. E o importante é que eles existam. Isso. Sim. E que essa abertura, essa conversa esteja ali. Exato. Sim. Que tu perguntou sobre jogar com pessoas distantes, né? Pô, queria saber tua opinião, como é que tu responderia isso do teu lado? Então, porque é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que o RPG é um jogo muito de vibes. Porque, né, Mink, a gente falou aqui. Se o RPG é um jogo muito social, é um jogo muito sobre comunhão, sobre reunir com uma galera, é óbvio que pro jogo ser maneiro, você tem que estar com uma galera maneira, né? Porque, cara, uma coisa é você senta pra jogar um jogo de tabuleiro com uma pessoa, um xadrez, sei lá. Você senta, interage com as peças e você pode simplesmente falar oi, boa tarde, ou só simplesmente sentar e jogar um xadrez com essa pessoa. Imagina num campeonato, xadrez, uma coisa assim. Você não precisa conversar com a pessoa nem nada. Agora, no RPG é muito difícil você fazer isso sem você interagir minimamente socialmente com a pessoa. É lógico que existe uma diferença do que é o jogo de RPG e o que é a interação social. São duas coisas diferentes, mas é muito difícil separar, né? É um jogo que é muito difícil separar essas duas coisas. Então, é um jogo que depende muito da vibe da galera que tá ali. Então, eu acho que o RPG tem isso de positivo, na verdade, de você conseguir jogar com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Porque se é um jogo coletivo e social, primeiro, aproximar pessoas, criar conexões com pessoas diferentes que você não conhece, então você une pessoas, conhece pessoas. Então, por um lado, agrega pessoas, conhece não só as outras pessoas, mas eu acho que você também se conhece um pouco, né? Um pouco filosófico isso, mas acho que é verdade. Você aprende melhor como você lida com as outras pessoas, lida com pessoas diferentes, aprende a se comunicar melhor, e não só a falar melhor, necessariamente, mas saber ouvir as pessoas, né, cara?
Eu acho que o RPG tem muito essa coisa do timing no sentido de, tipo, cara, se uma pessoa só falar o tempo inteiro no RPG, o RPG não funciona, sabe? Eu acho que é um jogo muito delicado nesse sentido. Tem, tipo, uma dança acontecendo ali. Uma pessoa tem que dar um passo pra outra dar um passo. Você não pode passar por cima da outra pessoa, senão a dança meio que acaba, sabe? Então, é uma nuance muito difícil. Não diria difícil, mas assim, uma nuance muito sensível. Essa coisa da troca, né? E, cara, eu acho que jogar com pessoas diferentes tem um limite, né? Eu acho que eu concordo com a galera da Caquitos. As meninas da Caquitos falaram bem. Existe um limite, eu acho, dessa diferença. Porque é legal a gente conhecer pessoas diferentes, mas, como a gente já mencionou aqui também outras vezes no podcast, principalmente quando a gente falou da comunidade da NSR, não dá pra ser tolerante com tudo, né? Tem gente que, infelizmente, vai usar o espaço do jogo pra ser escroto com as outras pessoas, que vai quebrar esse pacto, vai querer falar muito. É uma pessoa que não tem essa meio uma síndrome de protagonista, né? O quanto eu já não vejo isso todo mundo relatando, assim, principalmente amigos próximos. Ah, fui jogar com uma galera e o cara achava que ele era o dono da mesa, o mestre ou o jogador. Ah, ele queria falar por cima de todo mundo, ele queria fazer tudo na frente dos outros, de todo mundo. Claramente tinha uma cena que era uma cena de interação social com o background de um cara X. Aí ele foi lá e se intrometeu na frente, né? Então, se o RPG é um jogo colaborativo de criação conjunta, a pessoa que tá jogando RPG, ela tem que ter esse entendimento também, né? De que existe um espaço para ela falar, ela não pode falar o tempo todo. Então, por um lado, você aprende a desenvolver isso em você quando você joga esse tipo de jogo, mas você também acaba encontrando certas características nas pessoas que você percebe que não se enquadram muito no jogo, né? Eu já mencionei isso também em outros episódios, o quanto que eu tenho amigos que eu acho que não se dariam muito bem com RPG, não porque são pessoas ruins, não porque não gosto de jogar com eles, mas que não estão interessados em fazer um jogo colaborativo, né? Então é um jogo que você tem que ser uma pessoa muito aberta, eu acho, para conseguir jogar e ser legal, né? Aberta com a proposição dos outros, de saber ouvir e pegar o que é melhor das outras pessoas, né? A famosa frase do sim e também, né? Então você tem que ser alguém muito caridoso para jogar RPG, ou pelo menos ter uma disposição muito caridosa com o que o outro tá falando, com o que o outro propõe. E muitas vezes a gente vê, né, mestres principalmente falando: ah, isso aí que você falou não serve. O mestre que acha que todas as ideias dos jogadores são ruins e querem descartar as coisas que as pessoas falam e usa o RPG para se engrandecer, né? Como tem essa dinâmica pode virar uma dinâmica meio de poder na mesa do mestre. Muitas vezes, muitos mestres usam isso como um meio de se engrandecer como pessoa, fazer o seu próprio universo ali e manipular as pessoas como se fossem suas marionetes, os jogadores como se fossem marionetes, né? Então, é um espaço muito perigoso para isso também, né? Mas quando acontece, quando tem essas pessoas dispostas a fazer essa energia colaborativa, eu acho que funciona bem, né? E também é uma boa oportunidade de a gente conhecer pessoas, até nos tornar pessoas melhores, quem sabe, né? Mas não necessariamente. Mas enfim. Não, pô, tô contigo fortemente. Eu acho que o resumo ali que tu citou é o que amarra tudo. Tipo, pô, se o RPG é um aspecto social, se uma das coisas que mais importa pra todo mundo praticamente que falou ali é a vibe das pessoas reunidas, as pessoas que estão reunidas importam, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso. E eu só gostei muito de como as meninas da Caquitas pontuaram ali, que tipo, como existe essa questão de intimidade forte no RPG, e quanto mais distante as pessoas, mais combinados precisam ser feitos, sabe? Ou seja, traduzindo, mais clara tem que ser a proposta de jogo. Então a gente já passou por algumas situações assim de tipo, pô, a pessoa vem desalinhada com a proposta, sabe? Tipo, o jogo era sobre uma coisa e a pessoa quis outra. E assim, a gente tá falando, tu citou até algumas questões de personalidade, ou da pessoa ser escrota e tudo mais, que é um caso extremo que acontece. Não vou dizer que a maioria, porque, pô, eu joguei muita mesa com galera diferente e desconhecida, e a minoria foi experiência, tipo, ruim. Cara, sei lá, eu não sei nem citar aqui, porque eu não lembro da pior experiência que eu tive, sabe, com alguém que foi babaca comigo. Tipo, nunca rolou, sabe? Então, pra quem nunca jogou aí, também não precisa ficar apreensivo nesse sentido. Mas de, tipo, a pessoa querer um jogo heróico e o jogo não ser sobre ser herói, sabe? Tipo, só um desalinhamento nesse sentido que podia ter sido resolvido com um combinado, sabe? Então a pessoa querer uma parada que ela vai se dedicar a criar um personagem super incrível e na verdade o jogo é um SR que a gente tem que, tipo, pô, teu personagem pode morrer com um hit, sabe? De um Goblin. Então esse tipo de combinado com pessoas desconhecidas, com pessoas que nunca jogaram o mesmo jogo que tu, precisa ser feito, né? Então acho que isso é muito bom. Mas eu adorei essa pergunta porque, cara,
a quantidade de gente maneira que eu conheci por causa do RPG. Uhum. A gente mesmo, né, Felipe? Pô, viramos um super brother aí por causa do RPG e a gente era completamente desconhecido. Um comentário num grupo de WhatsApp foi o que reuniu a gente. E o Discord da Mario Games também tem uma galera, porra, todo ano chega um monte de pessoas novas que, tipo, viram o círculo principal ali que tá sempre presente, né? Eu fico de cara. E isso é muito bom, cara, isso é muito bom. É uma grande vantagem do RPG que quando a proposta tá clara e a galera tá disposta a manter aquela proposta viva, porra, aquela galerinha ali não se separa mais, sabe? Tipo, é bom demais isso. Cara, é um jogo que é muito bom pra fazer novas amizades justamente porque começa como uma proposta de jogo, quando você não conhece a pessoa, e logo, eventualmente, não tem como, você vai começar a conversar sobre outras coisas, comentar sobre coisas que aconteceram na mesa, rir das mesmas coisas, perceber que a galera tá ali batendo santo com você no meio da mesa, e é difícil você não querer prolongar essa conversa quando o jogo acontece de um jeito legal, né? Querer conhecer mais quem é aquela pessoa por detrás do senhor fulaninho de tal, que é o personagem dela, né? Então é muito maneiro como o RPG abre portas pra novas amizades, realmente é uma parada muito fértil. Mas o RPG, ele traz muitas emoções positivas, mas a gente sabe que às vezes traz também algumas frustrações. Muita gente diz que o RPG pode ser um jogo muito difícil. Será que é um jogo muito difícil? Eu quis saber também das pessoas lá no Diversão Offline. Qual o maior desafio que a gente tem quando vai jogar um RPG? Tem alguma coisa no RPG que te incomoda, né? Enquanto um estilo de jogo, ou tem algum problema na nossa comunidade do RPG? Quais são as nossas frustrações com o RPG no geral e quais os nossos maiores desafios? Então, vamos aqui ouvir um pouco da nossa pergunta número 2. Assim, enquanto comunidade, para mim tem uma grande dificuldade que é o acesso, né? Tipo, Sim. board games e RPGs não são baratos. Assim, tem RPG barato, mas você tem que conhecer o espaço. Você tem que saber onde achar. Saber onde Mas procurar. querendo ou não, a gente conversa bastante sobre isso no Melanina. Como RPG, querendo ou não, ele é elitizado. Muito Querendo ou elitizado. não, você não vai conseguir achar tão fácil as coisas como você acharia com qualquer outro jogo. Então, é algo. Mas eu acho que, no geral, RPG, alguns problemas são pessoas, assim, pessoas avulsas. Não necessariamente o jogo. Então, é literalmente isso, sabe? A gente, como pessoas pretas, pessoas negras, afro-brasileiras, a gente tem uma grande dificuldade nessa questão, não só por conta do valor, a acessibilidade, é porque geralmente esses jogos não chegam na periferia. Então, esse é um dos nossos trabalhos para poder levar o RPG para mais pessoas de forma mais acessível e, assim, colocar nossas caras no RPG. Porque a gente abre livro, entra jogo e sai jogo, e a gente não vê pessoas pretas representadas nas páginas. E isso é triste pra caramba. Há 3 anos atrás, era muito mais difícil de encontrar. Hoje, a gente encontra e é legal pra caramba. Tá? Mas era uma das grandes dificuldades e incômodos do RPG pra gente, sabe? Sim, mas assim, uma dificuldade geral, que a gente já comentou, é o tempo, né? Todo mundo agora na vida adulta não consegue achar tempo. Ai, eu consigo na terça, mas eu só consigo na sexta. E aí, o horário não bate. Agenda é um desafio. É o inimigo de maior dificuldade na RPG. É o maior inimigo da Primeiro RPG. e talvez o último. Vai ficar aí pra sempre. O que eu sinto falta é de jogador mesmo. De ter gente pra jogar, com horário, as pessoas envelhecem e aí é mais difícil, mas do RPG não, eu acho. É uma dificuldade, né? Montar grupo um grupo, de adultos, né? Porque gente jovem tem, mas de adultos é mais difícil. Eu acho que o que falta é intimidade. Eu sinto falta de jogar com gente que tem intimidade pra aventura ser mais profunda. Eu acho que situações no geral que gera aquele frio na barriga difícil de lidar, assim, começar uma sessão às vezes, ou mudar uma cena para uma coisa meio inusitada. Eu acho que a gente, principalmente nós que jogamos muito OSR ou muito um tipo de gênero, a gente vai começando a entrar numa caixinha assim, e às vezes acho que sair da caixa é uma coisa um pouco difícil, quando tentar explorar outros gêneros e coisas do tipo. O que eu não gosto é que às vezes tem muita tretinha. Muita tretinha desnecessária. Acho que as pessoas podem divergir de opiniões, isso é normal na natureza humana. Mas também não precisa as pessoas levarem lado pessoal. Às vezes falam, esse sistema é legal, esse sistema não é. Tá tranquilo, cada um pode ter a sua coisa também, não é necessário.
Você acha que é uma coisa que o RPG de mesa atrai especialmente? Eu não sei se é RPG de mesa, porque você pode ver isso no futebol, pode ver em vários lugares, né? Mas pode vir a ter. Pensando mais alguma coisa aqui que o RPG de mesa poderia... Não sei, eu gosto tanto. Ótimo. Eu acho que essa é a pior parte mesmo. E aí, cara, eu queria perguntar também se tem alguma coisa no RPG que te incomoda, seja nos jogos, na cena, uma coisa que, sei lá, um desafio assim do RPG que acha que é uma barreira, o que você acha? Cara, barreira, desafio, acho que não. Tá? Mas tem coisa que me incomoda na cena, assim, que é o ego das pessoas. Tá? Eu acho que ainda existe, e isso tem em todo lugar. Mas tem também no RPG, sabe? Tem muito ego, muitas pessoas que se endeusam, tipo, se empoderam de se acham que são deuses e tal. Mas é só isso, mas assim, na comunidade indie, cara, é do caralho. Eu acho que todo mundo se ajuda e tal, tem seus egos, mas a galera é mais unida, sabe? Se apoia e é isso. A única coisa que eu acho que se perde é esse ego, assim, tem pessoas que têm egos elevados. Ele é um hobby trabalhoso, isso ele é um hobby que ele demanda tempo. Né? Porque o jogo demora, aprender o jogo demora, montar a mesa, nada no RPG é rápido, né? Se tu comparar o RPG com ler um conto ou ver uma série de 20 minutos, existe um abismo aí em termos de tempo. Eu acho que assim, tem a questão do tempo, que é real, e que daí talvez seja um dos maiores desafios, porque tu precisa de tempo para jogar, para várias coisas, né? Ele exige muito gasto de tempo e nem todo mundo tem esse tempo. Mas eu acho que em termos de desafio, ele não é bem uma mídia, mas vamos usar o termo por comparação aqui, porque eu não quero entrar nos méritos de se é ou não é um debate para outro dia, mas é uma mídia que a gente tem menos conhecimento. Então, eu tenho mais estratégias para lidar com uma série, com um livro. A gente não se dá conta de o quanto esse tipo de narrativa que a gente está tão acostumado também foi algo que a gente desenvolveu. Se a gente nunca tivesse visto um filme e a gente sentasse para ver um filme, ia ser muito difícil ver um filme. Qualquer coisa que você está fazendo pela primeira vez, você está experienciando aquele jeito de te contar a história que tu nunca viu, vai ser desafiador. Porque tu não sabe as regras, tu não sabe o que está acontecendo, tu não sabe né, quais são os parâmetros e tal. Então sempre que for novo vai ser mais difícil. Sim. Eu acho que o RPG ele entra um pouco nisso também. Ele é muitas vezes uma coisa nova. Eu fui jogar RPG pela primeira vez, eu já tinha uns 25 anos. Foi o primeiro que eu não sabia o que esperar do RPG, porque ele era algo novo. Mas, dito isso, como o meu grupo me deu os caminhos e as ferramentas, não foi difícil de chegar. Mas não acho que seja tipo algo que é inerentemente mais complexo e existe uma barreira. Só do tempo. Pra mim, a única coisa que eu vejo como um desafio no RPG é que o que a grande maioria das pessoas conhece como RPG é um tipo muito específico de jogo, que se joga de um jeito muito específico e que apresenta dificuldade sim, porque ele não necessariamente é um jogo bem feito. E aí, pra mim, a maior dificuldade é quebrar essa ideia na cabeça das pessoas de que RPG não precisa ser uma coisa complicada. Dependendo do quanto tu quer jogar, do que tu tá disposto a fazer, tu pode jogar RPGs muito simples, de textos curtos ou maiores, enfim, depende muito da vontade da pessoa, mas que o RPG não é uma coisa só. No bom RPG, o sistema faz o trabalho por ti, não é tu que passa o trabalho. Exatamente. Né? E a gente tá muito acostumado com sistemas que não são bons, então tu tem que fazer o trabalho, e aí é difícil. Então a gente tem muitos mitos dentro da comunidade do RPG de mestrar, entre muitas aspas, o termo mestrar é difícil. É o mestre que tem que fazer tudo, o mestre tem a última palavra, o jogador é só alguém dentro da história de outra pessoa, Então são várias ideias que elas são mega antiquadas, que elas talvez se encaixassem num jeito de jogar em jogos com mecânicas que estão defasadas, que estão, né? Não que tu não possa jogar, fica à vontade, joga o que tu quiser. Eu sempre falo, né? Se eu quiser dirigir um carro dos anos 40, eu posso. Eu prefiro um que tem airbag, mas eu posso dirigir um carro dos anos 40. Sei lá, tu tem videogames mega difíceis. Nem por isso tu diz que videogame é difícil. Exatamente. Enquanto um gênero de jogo, né? Exato. Você acha que o RPG é um jogo difícil? O que te incomoda assim no RPG? Tem alguma coisa que te incomoda? Cara, ele pode ser difícil. Pode ser bem difícil. Olha um Pathfinder com aqueles tomos gigantes, né, de 400 e poucas páginas.
Um monte de skill para decorar, um monte de habilidade, GURPS também, 1 milhão de coisas, descrevem cada situação minuciosamente. Mas eu hoje em dia não acho difícil porque eu descobri que existem sistemas mais fáceis, especialmente no ASR, que eu imagino que a galera que está ouvindo deve conhecer legal. A gente pode ter um RPG de uma forma simples, focar na história, focar no dungeon crawl, sem ficar se preocupando muito com regra. Então, esse era um dos problemas principais que eu via. Tudo parecia muito difícil até eu conhecer coisas que não são difíceis. Eu gosto do jogo, mas eu acho que o que eu não gosto é quando a gente criou muita coisa ao redor do que era muito simples, que é uma interação ficcional. O RPG é um diálogo que vai ter as regras de jogo, que vão delimitar um ideal e vai ter os dados, vai ter a interação ficcional, vai ter a proposta, que não é só uma contação de história, que vai ter o desafio. E isso que me chama a atenção também no jogo. E aí, o que eu fico pensando com isso é que, assim, a gente, por vezes, criou muita coisa. Que o RPG é regras, que o RPG é você ter um personagem que faz isso, faz aquilo. O que define, né? O que é RPG ou não, ao meu ver, é essa interação ficcional, é superar desafios, é como alguns autores até falam, né? O que é o jogo se não resolver problemas de forma voluntária, porque se quer. O convite do RPG é sentir algo. E acho que quando a gente também fala, não, só vai sentir ser, e a gente coloca muitas condicionantes, o jogo se perde um pouco, ele fica tenso. Se eu tenho que ler um calhamaço enorme para poder jogar meia hora de jogo na minha semana, eu acho que isso prejudica a experiência do jogar. Bem, a segunda pergunta eu acho que foi para alguns caminhos diferentes. A própria natureza da conversa também foi levando um pouco a coisa para lugares diferentes. As pessoas falaram algumas coisas parecidas, mas outras nem tanto. Mas o que você destacaria, Mink, do que as pessoas falaram e qual a sua opinião? Qual o maior desafio do RPG? Tem alguma coisa que te incomoda no RPG de mesa? Pois é, cara, essa foi uma pergunta muito plural, né? Diferente da primeira lá, que foi quase unânime, todo mundo respondendo a mesma coisa. Essa, real, teve muitos pontos que eu acho que eles em conjunto formam meio que a minha opinião, sabe? Tipo, eu concordo com praticamente tudo que a galera citou. Desde ser difícil reunir a galera, e isso ser um aspecto negativo, né? A vida tá corrida, é muito difícil, de ser caro, de ter essa percepção do cara, essa mística, sabe, do mestre, do precisar jogar e, tipo, sabe, ler um livrão e ser complexa essa entrada. Então, eu concordo com geral, assim, com o que geral pontuou. E o que eu ficava pensando quando eu li essa pergunta é uma das coisas que eu menos gosto e que foi citado pelo Thiago ali do Dungeon Trash, é real esse lance do ego, sabe? Tipo, tem um rolê na comunidade que eu me decepcionei um pouco, que foi esse lance, a gente já comentou em outros episódios aqui, que tem esse aspecto, tipo, se tu falar que tu gosta de um determinado jogo, pode significar que algumas pessoas olhem torto pra ti ou te, tipo, sabe, comentem coisas tipo assim, sério que tu gosta desse estilo de jogo, sabe? Tipo, é um clubismo tão grande, eu acho que é um reflexo do RPG ter esse aspecto de comunidade, galerinha, grupinho, sabe? Tipo, começa a se reunir e se fechar numa coisa que todo mundo gosta da mesma coisa. Pode ser um reflexo disso, mas aí, pensando um pouquinho mais, dá pra ver que no próprio videogame tem isso também, né? Tipo, a galera que briga Xbox, PlayStation, sabe? Tipo, briga nada a ver. O que tem de hater de Nintendo, né? Esses nintendistas, sei lá. Exato. Exatamente, cara. Ou, tipo, não, eu jogo só Dark Souls ali, zerei todos os jogos da From Software, não sei o quê. E aí, menosprezando a galera que joga uns jogos indie, party game com os amigos, tá ligado? Uhum. Então, existe isso em todo lugar, essa polarização, mas é a parte que eu menos gosto no RPG, é o rolê de, tipo assim, tu gostar de um jogo às vezes define que tu não tá tão integrado no grupo ali porque tu gosta de uma parada meio de fora, sabe? Tipo, não sou tão chegado nisso. E real, essa mística do RPG que eu acho que a gente tem que quebrar, da expectativa que se tem em começar a mestrar, tá ligado? Uhum. Tipo, é fácil tu entrar num Discord e começar a jogar, é fácil, tipo, tem um monte de mesa aberta, tem um monte de gente jogando e tal. Mas parece que pra ti ser mestre, tu tem que estar criando um cenário, tu tem que estar criando um jogo, tu tem que preparar uma mesa foda, tu tem que ser responsável por não sei o quê, sabe? Então tem um monte de tem-ques, sabe? Nunca é tu pegar um livro e se divertir com a galera. Uhum. No papel de mestre, né? No papel de jogador, tu senta e se diverte. Uma quarta-feira legal. No papel de mestre, tu já tem que assumir um monte de bronca
E aí é uma parada que eu vejo como um ponto negativo do RPG, sabe? Tipo, atual, né? Que eu acho que dá pra... Eventualmente essa parada vai se quebrar e tem ficado cada vez mais fácil conforme eu vou aprendendo e mergulhando no cenário, né? Mas assim, te falar, 2 anos jogando aí RPG e ainda não me sinto 100% confortável no papel de mestre, saca? 2 anos jogando, lendo, a gente conversando um monte e ainda não me sinto confortável. Então acho que tem esse ponto. Eu acho que esse último ponto que você falou foi perfeitamente resumido pela Renata do Caquitas, quando ela fala que a gente, quando fala de RPG ser um jogo difícil, a gente tá olhando para um tipo muito específico de experiência da RPG. A coisa do livrão do D&D, livro do jogador, livro do monstro, livro do mestre, cada um tem 300 páginas e você vai ser o deus da mesa e você tem que jogar uma campanha que vai durar 30 anos e tal. Então, a expectativa que a gente tem do RPG, muitas vezes é moldada por essa experiência da campanha de RPG do D&D da vida, de um Pathfinder da vida. Então, esses RPGs mais tradicionais, que são, de fato, livrões gigantescos e que todo mundo acha que tem que jogar daquele jeito, porque não conhece as outras coisas, né? Então, eu amei falar com a galera da Caquitas, já sabia que eu ia amar, porque eu amo o podcast delas, né? Eu adoro o jeito que elas se posicionam sobre as coisas. E elas falaram justamente disso, né? Se o RPG é um jogo de combinados, você pode combinar uma coisa diferente. Você pode usar o RPG para fazer coisas diferentes, né? Então, essa coisa da pessoa chegar no RPG, conhecer um jogo complexo, gera essa própria coisa que a Renata falou do mito. É um mito do RPG que o RPG é um jogo difícil. Ele é um jogo difícil porque a gente só conhece os jogos difíceis. E se você pegar um Riverband pra jogar, minha nova obsessão, vocês percebem, né, que vai surgir aqui toda hora. Riverband, cara, foi um negócio que eu falei aqui com a minha namorada. Eu peguei pra ler antes de dormir. Cara, em 10 minutos eu li o livro, tá ligado? E eu fechei o livro e pensei, caraca, eu queria jogar agora isso daqui. Essa sensação é incrível, de você ler um negócio maneiraço e você entender em 10 minutos como joga e você já poder botar na mesa e jogar, sabe? Se você quiser, você senta na mesa e fala assim, olha, vamos jogar isso daqui? Você dá pra pessoa, a pessoa lê, vocês sentam e jogam na hora. Então o RPG pode ser muitas outras coisas, né? E cara, esse negócio do videogame que você falou, me lembrou uma parada que eu até comentei no Reddit recentemente. Que no Reddit aparece muita galera que conhece RPG online, vendo live, viu lá o Cellbit e tal, e ficou interessado e quer jogar RPG, mas não sabe muito bem como fazer. E aí ele veio perguntando uma coisa que eu acho que já é um indicativo muito doido do que é o RPG hoje em dia. Que o cara perguntou assim, olha, eu descobri RPG, eu tava interessado em jogar, aí acho que era Tormenta, algum desses jogos grandes, assim. E aí ele perguntou, mas vocês acham que esse é o jogo mais indicado pra começar a jogar RPG, ou eu deveria jogar um outro jogo? E cara, olha que pergunta doida. Porque foi o que eu comentei lá com o cara. Pô, você não acha essa pergunta um pouco estranha? Cara, você quer jogar Tormenta, achou Tormenta maneiro? Joga Tormenta, pô. Ah, mas eu vou jogar errado. Cara, será que isso é realmente um problema, jogar errado? Você tá se divertindo com seus amigos? Tá sendo maneiro? Você tá gostando de folhear o livro, de ler as coisas? Tá sendo maneiro essa experiência? Então, por que você precisa de uma validação de alguém? Ah, será que eu posso jogar esse jogo? Será que eu posso jogar assim? Cara, só vai, só joga, sabe? E aí a brincadeira que eu fiz foi, pô, imagina se com um jogo de videogame a gente sentasse e falasse assim, pô, gente, eu vi esse jogo aqui, League of Legends, mas será que eu deveria começar a jogar videogame por League of Legends? Será que eu não deveria jogar um Stardew Valley, um Mario antes? Ou será que eu deveria jogar um Civilization? O que vocês acham que eu deveria começar a jogar? Sabe, essa pergunta, quando você transporta do RPG de mesa para outros lugares, começa a não fazer nenhum sentido. Porque, sabe, não, eu deveria ver Moana ou eu deveria ver um filme da Marvel? Qual que vocês acham que eu deveria começar a ver? Tá ligado? Joga e vê o que você acha maneiro, sabe? Vê lá, vê o que você tá curtindo. Então, são coisas que a gente vai criando, certas barreiras, certos mitos no RPG, que às vezes deixam mais difícil de entrar num hobby que pode ser muito mais fácil. É só você sentar e jogar com seus amigos. Ah, a regra tal tá errada. Pô, será que isso importa tanto assim? Exato, cara. Pô, é bem esse lance, tipo, que nem eu comentei, né? Parece que pra te ser mestre tem que estar rolando o maior rolê. E tu vê mestres nos servidores, né? Nos grupos aí. Eles são sempre galeras que estão ali criando um bagulho, ou fazem parte da cena. Nunca é um rolê de um grupinho de galera que, tipo, pô, achei esse jogo na net, bora jogar, sabe? Tipo, pô, achei lá no It uma One Page maneirona, bora jogar ali, eu rodo pra nós. Nunca é um rolê fácil, assim, de tipo, pô, vamos parar e jogar ali no fim de uma paradinha, sabe? Imagino que pra um grupo que já tá ali no flow, que já tem e de novo, vai ter um mestre no papel, já vai ter alguém que mestrou um monte, que já tá acostumado, que não sei o quê. Sempre tem esse papel desse cara, saca? Nunca é acessível em termos de, tipo, pô, encontrei, que a gente falou, li em 10 minutos, vou jogar, acabou, sabe? Ainda tem essa barreira aí. Por mais que, de novo, eu acho que
eventualmente isso vai se dissipar, a nova geração que vai vir pra galera do RPG vai ser ainda mais fácil, porque tem materiais como o incrível Riverband aí e diversos outros jogos. O Melodia Perdida também é super simples, sabe? Então, que tu pode usar um SRD desses jogos no próprio navegador e conseguir rodar o game, sabe? Então, tá ficando cada vez mais acessível, mais rápido. Desse aspecto de rapidez e acessibilidade nos jogos, o RPG tá aos poucos quebrando toda essa mística, né? Eu acho que o cenário é promissor daqui pra frente. Mas ainda eu acho que tem um problema de acessibilidade. E aí, uma grande fala sobre isso foi do Tio Xangas, do Melanina RPG, que falou sobre esse problema de acessibilidade. E, de fato, eu concordo muito com ele. Porque se a gente falou que as pessoas conhecem RPG com D&D, com Tormenta, esses jogos que são grandes, existe, de fato, um problema de acessibilidade, que a pessoa chega no RPG e conhece. Ah, tá, então RPG tem que dar R$200 num jogo, tem que comprar um kit de dados super caro, eu tenho que me reunir com 6 pessoas, igual fez lá na live. Será que eu consigo fazer isso? Ah, talvez RPG não seja pra mim, né? Ainda mais para as pessoas que não têm acesso à cultura do jogo ali do RPG, né? O quanto do RPG também não é essa coisa de tipo, pô, tu tinha um primo que tinha um livro de D&D, te apresentou o jogo. Ah, você começou a jogar com a galera lá na escola que tinha um livro. O pai da pessoa tinha um livro do D&D e vocês começaram a jogar na escola. É lógico que hoje em dia com a internet a coisa ficou muito mais fácil, né? De entrar, como se mencionou, na mesa aberta lá da galera online. Fechou com a galera online lá, um RPG e tal. Mas eu acho que também essa coisa que o Steve falou faz muito sentido, né? Que, tipo, existem muitas coisas baratas, existem jogos muito acessíveis, mas que ainda não estão chegando nessas pessoas, principalmente o pessoal da periferia, como o Tio falou, né? E esses jogos chegam lá, como é que joga esses jogos? Não tem muito alguém que faça essa mediação com essas pessoas. Então, pô, é muito bacana ver justamente essa galera que ele mencionou, né? Do Bravura Games, Fundação Triunfo lá de São Paulo e tal, Maloca Games, que faz jogos de tabuleiro com temas de representatividade, porque também ajudam a quebrar essa barreira. Ajudam a falar, pô, esse jogo também é pra você. Não precisa comprar um jogo de R$300, você pode jogar isso daqui. Então, o quão legal também não é ver RPGs dentro das escolas, não só como uma ferramenta de educação, mas também como uma forma de conhecer mesmo. Eu conheci RPG na escola. Ninguém me apresentou na escola, mas foi numa feira do livro da escola. Cara, essa ideia de feira do livro é um negócio que eu acho que as pessoas nem dão o devido valor que tem. Só de você olhar e ver que existe um livro sobre, sei lá, eu lembro que nessa feira do livro que eu comprei, no primeiro RPG, tinha lá um livro do Mouse Guard. Eu nunca li Mouse Guard, mas eu lembro que era caro, né? Eu comprei na época, o meu primeiro RPG foi um Mini GURPS, de Colombo dos Palmares. Foi, sei lá, R$10, sabe? Eu comprei um folheto de RPG, Sim. que foi R$10 na feira de livro da minha escola. Mas do lado tinha lá o Mouse Guard, que era um livro capa dura, lindo, aqueles ratinhos, aquelas ilustrações maravilhosas. Então, esse contato com coisas que você nunca viu antes na sua vida começa a expandir o seu horizonte, né? Então, pô, essa ideia de feira, o próprio Diversão Offline, cara, o fato de existir um evento chamado Diversão Offline, que vai ter livros de RPG, que vai ter jogos de tabuleiro. É lógico que a gente poderia falar também, né, o quanto que é difícil estar nesse evento, um evento que é caro, que tá em São Paulo, que tá nesses centros urbanos grandes e tal. Tem aí um problema de acessibilidade, mas, cara, do pequeno evento ao grande evento, essa ideia de expandir os horizontes, você vê um negócio pela primeira vez, né, dar a oportunidade às pessoas de conhecerem as coisas é muito maneiro. Então, é muito bacana ver, de fato, o quanto que tá avançando essa noção de jogos mais acessíveis, jogos com mais representatividade. E aí a gente pode até falar de uma coisa que o meu amigo Saulo falou, que eu me identifico bastante. Que ele falou que uma das coisas que mais incomodam ele, que mais tornam o RPG um jogo difícil, é que tem muita coisa em volta do jogo. São muitas condicionantes que a gente coloca no jogo que prejudicam o jogo. Exato. Então que o jogo, ele é essa coisa de se reunir, estar presente e resolver problemas porque você quer resolver problemas. Não é doido isso, né, cara? O jogo, essa coisa que ele falou é muito bacana, né? Que o jogo é você escolher estar ali e escolher se desafiar de alguma maneira. Será que eu consigo passar dessa fase do Mario? Será que o meu personagem consegue derrotar o dragão? Será que eu consigo entrar na masmorra e voltar? Será que... Então você tá ali querendo resolver esse problema, né? E querendo montar esse jogo com os outros jogadores. Tudo que tá em volta é o a mais, né? Então eu acho que é por isso que a gente, de fato, precisa desconstruir um pouco essa ideia de que RPG é criar a ficha do personagem perfeita e fazer a build do personagem e tal, que é muito legal, mas assim, não precisa ser isso, sabe? E se é isso que assusta você no RPG, talvez você possa encontrar o seu RPG de preferência que não faça essas coisas. O RPG
RPG que é um RPG de musical, como foi mencionado pelos Caquitos, né? O Anansi. Um RPG que é de pescaria. Olha o Riverband aí pra você novamente. Um RPG que parece Zelda, um RPG que, sabe, tem RPG pra todo mundo e cada vez mais. Então a cena indie tá proporcionando pra gente essa expansão dos horizontes, que é uma coisa linda de ver. Muito bacana encontrar novos RPGs que vão fazer coisas novas, mais simples, mais acessíveis, de todos os pontos de vista. Perfeito, cara. Porque a gente fala muito aqui pra nossa galerinha de um determinado estilo, dessa acessibilidade, mas o fato é que isso não fura bolha, né? Justamente o que fura bolha são as superproduções, são os alto investimento e tal. E aí vai tudo pra um lugar de faturamento, enfim, de outros rolês que não o ponto central do RPG, que é a criatividade, conjunto, acessibilidade, dessa parte de, tipo, tu poder criar coisas. E acho que até tem alguém que cita isso, eu não lembro quem foi, mas que comentou do ponto de tu tá tão próximo dos autores, tu tá próximo de todo mundo, né, da parte criativa, tu não tá distante como é numa empresa de jogo, tipo, porra, Nintendo, tá lá num pedestal super longe. Não, muitas vezes na cena do RPG tu tá ali, tipo, às vezes jogando com o autor da parada, daí tu vai na feirinha do lado, compra ali a zine dele super barato no próprio DOF, né, que nem tu comentou ali de jogos do Old Dragon, aventuras por R$15, sabe, folhetos e tudo mais. Então, a cena indie tem esse aspecto acessível, mas ela não é acessível a ponto de furar a bolha e chegar pra todo mundo. Então, é difícil de tu encontrar onde que tá esse pessoal criando coisas baratas e acessíveis com representatividade, né? E é por isso, então, que é tão importante esse meio de campo, ter essas pessoas que estão nesses projetos sociais, que estão fazendo um projeto de mediação, levar RPG pra escola, levar RPG pra biblioteca e todas essas coisas, né? E isso foi o que você mencionou, que o Túlio do Cova Rasa falou, é muito legal, né? Os trabalhos independentes, eles têm poucas amarras. Então, que além de você entrar em contato com o autor, às vezes você pode trabalhar em cima do que o autor fez, porque normalmente esses jogos têm uma licença mais aberta, você vai poder criar uma aventura para aquele jogo, vai poder hackear aquele sistema, coisas que você até pode fazer com jogos mais tradicionais dessas grandes empresas, mas é mais difícil. As pessoas não estão tão interessadas assim em olhar seus materiais, eles querem os materiais oficiais que saem pelos designers, não sei o quê. E no mundo do RPG indie não, é tipo, caraca, que maneiro, você fez um negócio em cima do que eu fiz, pô, que legal. Às vezes você vai trabalhar junto com o cara também, né? Você manda pro cara, olha o que eu fiz, e o cara, que maneiro e tal. Então, de fato, o contato com o autor, trabalhar em cima. E assim, cara, uma das minhas grandes aquisições no DOF não foi o livro do fulano de tal, não foi comprar, sei lá o quê, foi voltar com esses materiais assinados. Então, o Vitor Amorim botou uma dedicatória pra mim. O Túlio, do Cova Rasa, eu comprei uma cópia do Cova Rasa que tá numerada, tá ligado? Tipo assim, só tinha lá no verso. Só tem 200 cópias disso aqui. A sua é a cópia 152. E aí ele foi lá, desenhou um negocinho pra mim. Eu falei, cara, eu amo aquele desenho da elfa que você faz. Uma elfa que tem uma franjinha que apareceu até no arc do Samuka. Inclusive, Samuka, também não consegui fazer uma entrevista com ele. Tava muito rodando lá. Mas falei com ele, gente boa demais. O Miguel sabe, é óbvio, né? Em primeira mão. Grande figura aí, o Samuka. Aí o desenho do Túlio do Cova Rasa apareceu no material novo do Ark. Eu falei, cara, essa ilustração é muito maneira. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, pô, vou fazer aqui pra você isso aqui, tranquilo. Aí ele fez, tem um desenhozinho dele, tá ligado? Um sketchzinho no meu negócio. Então, cara, isso pra mim é realmente a magia da coisa. É você colar com a galera, não só interagir com as criações dele, mas tá ali e sentir que você faz parte daquilo, sabe? É uma parada que o RPG Indie proporciona, que é muito maneira. Então, também, cara, grande abraço pro Thiago, lá do Dungeon Trash, Thiago Rocha, que criou o Dungeon Trash, o Dungeons e Dados, que cola com a gente direto também no Discord da Moira Games, que, pô, bateu o maior papo comigo, foi muita gente boa. E é por isso que a gente tá nesses eventos, sabe? Colar com essa galera que quer somar, sabe? Que quer agregar as pessoas e, de fato, deixar um pouco essa ideia do ego de lado, dessas tretinhas, como foi mencionado pela galera nas entrevistas, né? De ficar numa caixinha e se prender. Não, é pra agregar, sabe? Eu acho que o RPG, ele é mais legal quando ele é esse lugar de chamar mais gente, de juntar cada vez mais gente, pessoas mais plurais, pessoas mais interessadas em inclusão e não em exclusão, sabe? Eu acho que essa é a potência do RPG enquanto comunidade. Aí mandou a braba, que eu acho que esse é o lance, velho. É a gente tentar quebrar esses pensamentos que separam de tipo, pô, não, eu só jogo esse tipo de jogo, não, tu tá jogando isso daí, sai fora. E começar a incluir mais, né? Pensamentos mais de agregar e reunir a galera, furar essas bolhas, que eu acho que em conjunto a gente consegue gerar aí uma audiência tão grande quanto os investimentos de marketing dessas marcas absurdas, né? Sim, cara. É isso. Bem, então para fechar, a terceira e não menos importante pergunta, o que nós queremos ver no RPG no futuro? Para a comunidade de RPG continuar crescendo, continuar sendo maneira do jeito que ela tá sendo, como é que vai ser o RPG no futuro? O que mais queremos ver no RPG? E aí, Mink, como é o RPG do futuro para você? O que precisa estar aqui?
Cara, adorei o comentário de todo mundo, mas assim, eu tô 1000% com o Gustavo, tá? 1000%. Pra mim é total jogos rápidos, são o futuro, cultura de zine, cultura de suplemento. Não tem essa de tipo, esse calhamaço de livro que eu vou jogar e acabou. Não, é tipo, porra, toda semana testando uma coisinha diferente. No meio de uma aventura, tu poder testar milhares de coisas, tá ligado? Tipo, não ficar preso. Então, a gente tá jogando, sei lá, Mouse Reader, e aí ao longo de uma campanha de meses, tu poder testar, pô, achei esse suplemento aqui, pô, achei essa aventura aqui, vou encaixar essa One Page Dungeon aqui, tá ligado? E no mesmo, sem precisar trocar de personagem, montar tudo de novo, fazer uma sessão zero. Não, no meio da parada tu tá testando coisas de múltiplos autores, sabe? E é isso que eu espero pra caramba, assim, no futuro do RPG. Coisas que dê pra implementar rápido, coisas que dê pra te combinar com outros jogos. E tu não vai estar mais jogando um jogo só e nem de um autor só. Tu vai estar jogando um conjunto de jogos que fazem sentido na tua proposta da mesa, sabe? Então, tô 1000% junto com o Gustavo ali no comentário dele. E eu acho que é um ótimo cenário que eu gostaria de estar inserido, sabe? Perfeito. Mas e pra ti, cara? O que tu acha? Não, tô com vocês sempre. Joguinhos curtos, cultura de zine, a cultura da troca, né? Porque eu acho que a cultura da zine tem muito isso, de tipo, pô, olha aqui o meu material aqui bacana. Ah, eu também tenho meu material, toma aqui o meu material. E a gente tá fazendo essa troca, né? Fazendo circular essas ideias também. E aí eu lembro muito aqui da resposta da Naju, do Melanina, que fala, né, que o RPG pra ela é uma forma de expressão, que ela começou a fazer arte graças ao RPG. Então, o RPG, enquanto espaço criativo, ele fura também um pouco o espaço do próprio jogo. Ele te faz pensar mais criativamente no geral, né? Uma experiência que eu tive muito quando eu era criança, talvez vocês tenham também, depois que eu joguei RPG, eu começava a ver os filmes, a ver as séries e pensando na estrutura do RPG, e penso, caramba, esse personagem, ele tem a tendência tal, ele é caótico neutro, ele é isso é aquilo. E aí você começa a pensar, e se esse personagem não fosse caótico neutro, fosse caótico mal, como seria? Então, percebe? Eu acho que o RPG, ele abre a nossa mente pra ela viajar mais e pra ser mais criativo, né? Então, eu acho que eu tô com a galera que fala que quer ver o RPG como uma forma de expressar novas maneiras de ver o mundo, de mais produções independentes. E aí, uma coisa que o meu amigo Saulo falou, que eu acho muito bacana também, é essa ideia que tá junto da ideia da Zine do Gustavo, né, que o Mink falou também, mas que é o mercado mais horizontalizado. Mais jogos criados pela gente e explorando zonas que essas empresas grandes elas não conseguem fazer por amarras econômicas, porque tem que vender, porque tem aquilo. E sendo RPG independente, a gente não tem essas amarras. Então, pô, vamos explorar as coisas mais doidas que tem. Vamos jogar um jogo lá da África do Sul, um jogo lá do Extremo Oriente que adapta a cultura local para uma aventura tal. Então, essas coisas são as coisas que mais me chamam a atenção. E é justamente por isso que a cena indie é muito legal, porque a gente vai poder ver esses jogos esquisitões, jogos que você nunca poderia imaginar que existiam e que existem porque existe essa forma cada vez mais fácil hoje em dia de criar jogos por você mesmo, né? Na sua casa, baixar um software que você vai conseguir editar seus próprios livros, fazer uma edição independente na gráfica perto da sua casa. Então são coisas que estão muito mais acessíveis hoje em dia e que, de fato, propiciam um espaço muito mais legal e muito mais amplo e que espero também que esteja trazendo pessoas de backgrounds mais diferentes, né? Pra gente cada vez ver mais, de fato, jogos mais esquisitos, mais fora da caixa, que representem novas ideias, que representem cada vez mais pessoas mais diversas, né? Como disse bem o Vitor Amorim, mais meninos, mais pessoas negras, mais pessoas LGBT, expandir principalmente a nossa bolha da OSR, que é, de fato, uma bolha muito fechada em si mesma, não só nas regras, mas também em quem pode participar e quem não pode. Então, quebrar essa coisa e deixar o espaço mais aberto para criação e para chegar a novas pessoas. É isso que eu gosto do RPG e que eu quero ver mais no futuro. Perfeito, mano. E tu comentou ali daqui, só vou fazer um adendo ao teu comentário sobre que tu olhava agora as paradas diferentes quando ia ver um filme depois de jogar RPG. E eu que nunca mais consigo ver uma notícia sem pensar que pode virar aventura depois do episódio que a gente fez no Apoia-se lá pros membros. Mano, surge, mano, tô de boas assim em casa, do nada aparece uma notícia, tá ligado? Na TV, coisa do tipo. Eu falo, mano, como isso podia virar uma aventura, tá maluco? Cara, e aí a coisa vai se retroalimentando, né? Você joga um RPG, aí você vê RPG nas coisas, quando você vê os filmes, você pensa em RPG também. O quanto não fiquei maluco quando eu vi aquele filme tudo, todo lugar e ao mesmo tempo. Eu lembro que eu saí e eu comentei com todo mundo que tava perto de mim, né? Assim, galera, se vocês não saíram desse filme malucos pra criar um negócio, seja um RPG, um outro filme, vocês, tem que ver esse filme de novo.
Pô, tem que assistir, cara. Porque, sabe, essa é a energia de tipo, Sim. quando você entra em contato com uma coisa muito criativa e muito interessante, eu sinto que a minha vida melhorou nesse sentido, sabe? Aham. E me dá vontade de criar também, de compartilhar essas coisas, né? E acho que é muito legal isso no RPG também, né? Porque RPG, eu acho que quando você cria um RPG, uma aventura de RPG, você tá colocando um negócio no mundo que não é mais seu, assim como na arte, né? Outras pessoas vão jogar e quando elas pegarem aquilo, elas vão jogar em grupo, sabe? Vai ter um grupo de pessoas jogando aquilo. É um negócio que você criou pra fazer um grupo de pessoas estarem juntas e fazendo aquilo agregar mais pessoas, né? Então é um negócio muito legal ver um material pronto de RPG e pensar, caramba, olha a quantidade de pessoas que vão se reunir por causa disso daqui, né? É um produto muito maneiro justamente por isso. Exato, mano. Arte e criatividade gera mais arte e criatividade, né? Aquele lance que a gente falou do pensamento de agregar, porque a moral é justamente essa, colocar a parada no mundo pra mais coisas como essa surgirem. Acho que é isso que a gente tem que estar na mente na hora de estar criando coisas pra RPG, né? Perfeito, exatamente. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de bater esse papo com o meu amigo Mink. Uma grande pena que, infelizmente, não estivemos lá juntos, né, Mink? Mas quem sabe ano que vem. Não nos encontramos pessoalmente até hoje, né, cara? Ano que vem tem que rolar. Não. E pra mim, essa história de, amigo virtual, amigo sei lá o que, pra mim não existe. Nós somos amigos. Mas assim, de fato, temos que, quem sabe, uma mesinha também lá no presencial pra gente falar, jogamos RPG presencial, jogamos aqui um negócio juntos. E, cara, pô, vai ser um prazer estar lá ano que vem também no DOF. Vamos torcer pra que tudo dê certo, a gente esteja lá também com um negocinho especial pra levar, né? Vamos bolar alguma coisinha aí, né, Mink? Exato, tem que ter. Com certeza. Galera que acompanha o Thomas aqui, poder chegar e receber uma coisinha do podcast, da galera que tá aqui no nossa bolinha, né? Então, faz muito sentido, mano. Tô super empolgado aí com o próximo ano. E, cara, eu falei isso pro pessoal ali dos meus amigos, que, tipo, a gente precisava muito de mais eventos desse ao longo do ano, né? Caraca, só ou só o DOF é pouco, pô. Tinha que ter um no primeiro semestre e um no segundo semestre, tá ligado? Aí o bolso da pessoa que mora longe não aguenta, cara. Mas pode ter, sim. Tem que ter mais. Infelizmente não vou poder ir. Pelo menos em cada capitalzinho. Em cada capital, em cada região, assim, ter uma parada rolando ao longo do ano é bom. Aliás, inclusive, já fica também o alerta, né, pessoal? Provavelmente tem alguns eventos aí na sua cidade de RPG, de anime, essas coisas. Então, pô, procurem saber. Procurem os eventos presenciais da sua cidade, das cidades perto de onde você mora e frequentem esses espaços, vocês vão conhecer muita gente legal, tenho certeza, vai ser muito legal fazer essas relações e essas conexões com o pessoal de perto de onde você mora. E, pô, não tem um evento perto de você? Que tal se você e seus amigos ou as pessoas que você conhece forem as pessoas que vão criar isso? Pô, mano. Também fica a oportunidade, né, de criar esses laços aí com o pessoal da sua cidade, na sua escola, no seu trabalho, sei lá, né? Fica aí também o convite pra vocês, pô, se não vão pra colar com o evento, que tal então começar você mesmo. Mas rapaziada, muito obrigado por todo mundo que ouviu. Grande abraço a todo mundo que falou comigo lá no DOF. Desculpa qualquer coisa, foi maneiro demais estar com você, conversar com vocês. Gostaria de ter ficado lá mais uns 5, 6 dias pra gente poder interagir mais. Acho que é isso, então um grande abraço Folheto, um grande abraço Túlio, Thiago, Renato e Paulo do Caquitas, Saulo do Monte Arcano, Alonso, Tio Ixangas, Najudo, Melanina, Vitor Amorim e todo mundo que colou lá em algum momento e conversou e teve essa troca aí comigo lá no DOF. Então, lembrando também, pessoal, que aqui durante o episódio vocês ouviram alguns trechos das entrevistas e caso vocês queiram ouvir na íntegra a fala da galera lá do DOF, vocês vão poder conferir nos Tomos Secretos, o nosso podcast exclusivo para apoiadores da Moeira Games. O link vai estar na descrição e, como não poderia deixar de ser também, convido-os a participar do Discord da Moeira Games. Bora fortalecer esses laços, bora fazer mais RPG de mesa acontecer entre nós e fazer mais amizades. Fechou? Então, grande abraço, grande amigo Mink, grande abraço, ouvintes. E vou deixar vocês aí no final ouvindo também o que os nossos amigos do Diversão Offline gostariam de ver no futuro. Até. Valeu, galera. E aí, gente, pra fechar, queria saber de vocês o que vocês gostariam de ver mais no cenário do RPG no futuro. O que o futuro aguarda aqui? O RPG continuar crescendo, isso tornar uma coisa cada vez mais interessante, mais legal. Mas, inclusive, o que tá faltando? Eu gostaria de ver RPG sendo utilizado mais como forma de educação, sabe? De aprendizado. De acesso à leitura, acesso à cultura, acesso à produção. As pessoas se desenvolvem para escrever e tudo mais, dialogar, né?
nas escolas isso seria um material muito importante. Porque, além de um jogo, é uma ferramenta muito potente. Querendo ou não, a gente tem professores dentro do Melanina e eles tentam passar isso pra frente. Eu acho isso incrível, sempre que eu vejo posts Muitos sobre. professores, né? Tem muitos professores. Inclusive eu já fui professor de matemática, e levava RPG para poder ensinar os meus alunos, sabe? E era muito bom entender que eles estavam aprendendo por causa da mecânica do jogo, sabe? É uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem, que RPG não é só rolar dadinho e você ser um desocupado. Não, é uma forma de expressão, é uma forma de você se encontrar. Muita gente se expressa em arte graças ao RPG. Eu comecei a fazer arte graças ao RPG, eu sou cosplayer e eu comecei nisso graças ao RPG. Então eu tenho muito a agradecer. Eu acho que mais representatividade. Mais mulher, eu conheço alguns autores, pouquíssimas minas, especialmente no meio do SR, que é onde eu conheço mais a galera, sinto falta mais gente de cor, orientações sexuais diferentes. Eu acho que falta a gente ir além, dos caras brancos criando. Que assim, eu me incluo nisso, mas eu quero ver mais outras pessoas ocupando esse espaço também. Eu acho que é importante pra caralho trazer outras vivências. E, além disso, pensando na cena internacional também, tem uma galera daqui que produz lá pra fora, a gente conseguir aparecer cada vez mais, né? A gente teve um momento muito bom ali em 2020, mas a ideia é continuar expandindo aqui pra dentro, pra galera conhecer e ir lá pra fora. Hoje eu posso dizer que eu tô vendo acontecer o que eu mais quero ver no RPG, que é as pessoas produzindo, podendo falar seus pontos de vista sem ter uma cobrança de idealização exagerada, de que, será que é o suficiente? Será que vai ter um público? Não, a gente está tendo representatividades melhores distribuídas e trabalhadas no RPG. Muito mais do que só tropos antigos, ter uma equidade de gênero, ter um lugar de representatividade para minorias em geral, ter um jogo cada vez mais inclusivo e não só o jogo, mas também o mercado do RPG ser mais horizontalizado. Eu acho que eu quero ver mais conteúdo rápido mesmo, assim, coisas que a gente produz e digere. Eu quero ver a cultura de zine mais disseminada na cena, assim. Eu acho que a gente está se encaminhando para isso, tendo bons passos para isso. E eu acho que, assim como muita gente, quando pensou em escrever RPG, nossa, vou escrever um livro, né? Vou ser um autor, vou produzir um material que vai para gráfica e tudo mais, ter lombada quadrada bonitinha. Mas eu acho que a coisa de abrir mão um pouco dessa solenidade toda do livro e fazer o material capilarizar, permear mais rápido, é uma coisa que vai ser bom para todo mundo a longo prazo. Eu gosto muito dos trabalhos independentes, principalmente porque eles não têm muitas amarras. Então, se você pega trabalhos maiores, você já vê que eles são muito mais fechadinhos, é muito mais difícil, às vezes, você ter alguma liberdade criativa enquanto mestre mesmo, na sua própria mesa e tal. Até porque os outros jogadores vão saber as regras e vão querer, não é assim que faz e tal. E o independente, eu acho que ele é mais solto, às vezes você tem muito mais contato também com o autor daquele jogo, dá pra trocar uma ideia boa, assim, dá pra você criar alguma coisa em cima também. Eu acho que dá mais liberdade, tem uma amarra menos forte, assim. Eu gosto de jogo esquisito. E o que eu gostaria é, ver, assim, joguinhos diferentes. Eu gosto muito de ler um jogo e pensar, nossa, eu não sabia que RPG podia ser isso. Pra mim, eu quero cada vez mais e mais uma produção local, uma produção brasileira, e não só que os jogos sejam feitos, porque eles já estão sendo feitos, mas que eles se popularizem mais, que as pessoas vão atrás e deem mais crédito à cena nacional, porque a real é que a gente faz muito jogo foda, a gente fica muito preso em jogo de gringo, que tem vários bons, eu sou fã de vários jogos de gringo também, mas tem muito jogo de gringo que acaba caindo numa armadilha deles mesmos, assim, dele ser o mesmo tipo de jogo, é sempre uma chaproca gigante, com capa dura, página colorida, e a gente tem produções incríveis aqui, é só olhar absolutamente qualquer coisa que o Jorge Valpassos faz, o Júlio Matos faz, a gente tem uma galera produzindo coisas a Lulu, com o Solária, sabe, tem gente em todo esse país fazendo um jogo muito, muito foda, então eu queria que as pessoas reconhecessem mais e fossem mais atrás de produções brasileiras, porque a gente tem um mercado de RPG muito pica.
Eu queria que, nem é um RPG, mas eu queria que o nosso futuro a gente desopilasse mais, sabe? Desacelerasse mais, as pessoas entendessem que a gente precisa parar e tal, ter esse momento, e o RPG já tem isso, de tu sentar, trocar uma ideia com teus amigos, olho a olho, viver um negócio, sabe? Eu sei que no futuro talvez o RPG vai se tornar cada vez mais online, porque as pessoas não têm mais tempo de se reunir, é mais fácil estar na tua casa, não precisa sair da tua casa. Eu queria que no futuro a gente não perdesse isso, no presencial, sabe? Eu sei que é difícil, mas se as pessoas conseguissem reunir os amigos uma vez por semana, uma vez por mês, em casa, comer uma pizza, jogar um jogo e tal, né, um RPG, eu acho que isso que eu queria no futuro, que não se perdesse isso. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores que fazem esse projeto seguir em frente. Muito obrigado a Marcos Gonçalves, Gustavo Foleto, Bruno N, João Rafael Coelho Cruz e Souza, Vinícius Garcia, Jorge Libor, Antônio Machado, Jéssica Vieira, Vinícius Silva Rosa e Rogério Paiva Diniz Júnior.